Foi, pessoal, então abrindo agora oficialmente nosso encontro 02 dessa edição do Setup Garage, 11ª edição. A gente tem aqui uma figurinha super carimbada do Setup Garage, que é o Flávio. Eu acho que ele já tem umas 4, 5, 6 edições, talvez, envolvido. Mais até, eu acho, hein? Pois é, o Flávio está nessa jornada super engajado e conosco aqui do Tecnopuc, e aí sempre acaba trazendo ele nos nossos primeiros encontros, justamente porque tem uma história incrível para contar e sobre vários ensinamentos que são super valiosos para vocês em toda a jornada, tá? Flávio, já passo a bola para ti, para te apresentar para o pessoal, para eles saberem quem tu é, e vamos aprender um pouquinho contigo hoje. Beleza, obrigado, Guilherme. Obrigado, Jéssica, pelo convite. E sempre é um prazer, né, poder falar com o pessoal que está começando aqui no Tecnopuc, né? Eu estava vendo esses tempos, eu acho que a primeira vez que eu participei do Garagem, eu acho que foi a primeira edição, foi a vez que saiu na TV, até o Jornal do Almoço fez a edição, há muito tempo isso. Foi muito legal aquele período também. Então, desde então, eu venho sendo assim, mentor barra palestrante aqui do Garagem, né? E sempre é um projeto que eu sempre tive o maior prazer de participar, porque, primeiro, que eu sou um filho da PUC, né? Então, eu tive uma ligação muito forte com a PUC, então isso, obviamente, né, já tem um carinho especial por tudo. O Tecnopuc, eu já trabalhei no Tecnopuc, já agora tenho essa possibilidade também fazer esses trabalhos em parceria, que também é muito bacana. E uma coisa que eu sempre falo, né, e eu estava esperando a turma entrar aqui para ver se realmente ia bater essa minha teoria, que uma das coisas que eu mais gosto assim, nesse programa é que lá em 2014, quando eu comecei, o Startup no Garagem ele era muito focado em pessoas de tecnologia. Então, assim, geralmente era equipe, era pessoas de tecnologia, só assim, vai fazer um aplicativo, vai ser um novo Uber, vai ser um não sei o quê, e geralmente homens. Então, era assim, homens na área de tecnologia. E cada vez mais, assim, com o tempo, a gente foi vendo que, né, foi uma evolução natural, e eu acho que isso, pelo fato do programa ser um sucesso e outras pessoas se interessarem, a gente começou a ver que não foi só a tecnologia que começou a se interessar, a gente tinha gente da área de biologia, gente da área da psicologia, da nutrição, da medicina, e muitas mulheres, principalmente. Isso que eu acho mais divertido, assim, de ver como as mulheres começaram a assumir esse propósito de empreender também, de tentar tirar suas ideias do papel. E essa evolução é muito legal de a gente ver, né? Como a gente está, de 2014 para cá, assim, a gente mudou completamente o público, e isso é muito legal ver. Então, parabéns a todos que se inscreveram, estão aqui com a gente para a gente poder aprender juntos e poder tirar as ideias do papel. Muitos de vocês vão ter experiência, outros não vão ter, e eu acho que isso que é bacana. Eu acho que esse grupo aqui vai acabar se formando, vai se ajudando também e gerar muito networking também. Então, eu só preciso agora de autorização para poder compartilhar aqui a tela. Senão eu vou ter que falar aqui, o pessoal vai dormir daí. Beleza. Deixa eu só liberar a guia aqui para vocês, pessoal, daí a gente já começa. Eu botei ela aqui. Eu acho que é essa aqui. Deixa eu só... Aqui que eu botei, né? Errado. Tá. Essa aqui, fecha. Tá. Agora vai. Nossa, Google Meet, é Zoom, é Teams. Você fica louco, assim, né? Meu Deus, onde é que eu tô aqui? Tá, agora o Zoom. Estão vendo a minha tela aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, pessoal, o nome desse bate-papo aqui, ele é super motivador, né? Então, é tipo, você vai fracassar e isso pode ser incrível. Então, o pessoal já olha e fala, meu Deus, o que a gente vai ver aqui? Mas é justamente por isso, pelo fato dela ser uma das primeiras palestras, é que justamente eu acho que ela vai trazer um ensinamento muito legal para vocês, e principalmente que a maioria de vocês que talvez sejam empreendedores de primeira viagem ou já empreenderam várias vezes, mas talvez nunca tinham parado para pensar nesses conceitos, né? Então, a minha ideia aqui nesse bate-papo só é contar um pouco da minha jornada, tá? Então, essa minha jornada, vocês vão ver assim, vai ser um pouco diferente, tá? Então, eu peço que vocês prestem bem atenção, porque vocês vão ver que ela tem todo um porquê dessa historinha que eu vou contar, tá? Então, não é tipo, não estou me vendendo aqui e tudo mais, tudo tem um porquê e vocês vão entender logo em seguida. E o conceito, então, é que você vai fracassar e isso pode ser incrível. Então, assim, se vocês quiserem me contatar, tem meu e-mail, é flavio@vaquinha.com.br, eu sou um dos sócios do Vaquinha, então vocês já vão conhecer um pouco mais dessa história também. E ali, o @FlavioStephens é no meu Instagram, vocês podem me achar no LinkedIn também. Então, me adicionem nas redes sociais, como vocês acharem. Se vocês forem tirar foto do encontro, me adicionem também, porque eu adoro ouvir o feedback de vocês também. Depois, no final do encontro, geralmente a gente vai ter um bate-papo aqui, mas se não der tempo,
entre em contato comigo, me digam, Flávio, foi muito legal a tua palestra, Flávio, foi horrível a tua palestra, que perda de tempo. Beleza, podem falar isso também, eu vou adorar ouvir. Então, ouvir esse feedback de vocês vai ser muito importante. Então, por favor, entre em contato, isso é o pedido que eu faço. Então, eu vou começar contando, né? Vamos ter que fazer uma retrospectiva agora da minha vida, vocês vão fazer junto comigo essa retrospectiva para vocês entenderem o porquê disso tudo. O meu start, assim, onde eu comecei a empreender foi no ano de 2010. Eu gosto de botar essa palavra aqui sempre, né, de o ano que eu decidi mudar o mundo, porque sempre quando a gente vai empreender, né, sempre quando a gente vai começar um negócio, a gente nunca quer assim, vou começar um negócio para ganhar uns pila aqui. Não, tu sempre quer revolucionar o mercado, quer sempre transformar o mercado, quer sempre mudar o mundo, né? E comigo não foi diferente. Então, 2010 foi o ano que eu decidi mudar o mundo. Até então, eu trabalhava no mercado de trabalho, eu era gerente de projetos de uma agência digital. E uma das coisas que me incomodava muito nesse mercado de trabalho é que a maioria das empresas ela tinha um perfil assim, sabe, de vender uma teoria de que não, somos uma empresa moderna, divertida e tal, e tu entra num lugar e tu descobre que a coisa não é bem assim, né, que é cheio de problemas e funcionário que sai desmotivado e burnout, todas aquelas coisas assim. Eu ficava olhando, cara, não é o tipo de modelo de trabalho que eu acredito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu venho do que a gente chama dos métodos ágeis, né? Que é um outro modelo de gestão, que na época era uma revolução, hoje já está bastante disseminado esse conceito, mas na época era uma revolução. Eu falava assim, cara, a gente tem que valorizar as pessoas, a gente tem que valorizar a cultura, a gente tem que valorizar, abraçar o caos, né? E é justamente isso que os métodos ágeis diziam. Então, quando eu decidi abrir minha própria empresa, né, decidi sair do meu emprego e abrir minha própria empresa, eu vim justamente com essa ideia de que eu vou abrir minha empresa, mas mais do que abrir meu negócio e ganhar dinheiro, eu quero inspirar as pessoas. Então foi com esse conceito que surgiu a minha empresa chamada Wumpa, né, que tem esse nome maravilhoso, Wumpa, né, que é um nome que não diz absolutamente nada, é um nome bem de internet, né, bem naquela época de internet, eu tinha que achar um nome maluco, então a gente chama Wumpa, as pessoas nos chamavam de Wumpa Lumpas, e a gente falava que não, a gente não é Wumpa Lumpa da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas no fim a gente aceitou, tá, pode ser Wumpa Lumpa, não tem problema, né? Você não pode vencer, junte-se a eles, a gente sempre acreditou nisso. Então, a Wumpa era a nossa empresa, e como eu falei, mais do que efetivamente ganhar dinheiro, a gente queria inspirar as pessoas. Então, desde o dia 1 da empresa, até inclusive no dia que eu botei as primeiras vagas da minha empresa, né, para contratar 2 pessoas técnicas para poderem trabalhar comigo. Eu sou formado em tecnologia, mas eu sou péssimo programador, então eu sempre tive que me cercar de boas pessoas para programar, para desenvolver as minhas ideias, né? Então, assim, mais do que efetivamente ganhar dinheiro, a gente queria inspirar as pessoas muito nessa ideia de mostrar que a gente podia empreender, mostrar que a gente podia trazer conceitos diferentes, né? Criar uma cultura diferente, uma cultura caótica, como eu falava na época, né? De fazer uma coisa completamente sair da rotina e criar um ambiente bem divertido que a gente pudesse ser mais criativo, mais colaborativo e gerar projetos muito bacanas. Então, essa aqui é a foto do nosso primeiro dia de trabalho, né? Então, vocês podem ver que é uma equipe muito heterogênea, né? Então, o Marcos, que trabalhava comigo, a Patrícia e a Bunny, que era minha cachorrinha, que também tinha um papel fundamental no nosso dia a dia, porque ela ajudava literalmente a criar um caos, né? Quem tem um labrador sabe, ou conhece um labrador, sabe que ele é realmente um gerador de caos total, né? Então, a Bunny era essencial para isso. E essa é muito legal, que essa foto ela foi feita no pátio da casa dos meus pais, que é onde eu morava na época. E a minha empresa era bem startup garagem, olha só que coincidência, né? Porque era uma salinha do lado da garagem dos meus pais. Literalmente uma salinha da garagem dos meus pais. Então, o Marcos e a Patrícia, quando eles iam trabalhar, eles iam lá na minha casa, né? Vinham lá sentar. Às vezes minha mãe e meu pai abriam uma porta, era muito bizarro, assim. Mas para eles também foi um início muito difícil. Como assim, né? Um ambiente completamente maluco, assim. Mas era justamente isso que a gente queria, era não gastar muito dinheiro, era poder lançar o nosso produto sem gastar muito dinheiro, tendo a menor estrutura possível para a gente poder fazer o nosso negócio funcionar. E eles, quando vieram trabalhar comigo, eles sabiam, porque eu deixei bem claro como é que ia ser o negócio, então eles aceitaram esse desafio e foi muito bacana. E a gente fazia uma série de coisas, né, para justamente criar esse ambiente diferente, essa cultura que a gente queria criar. Então, por exemplo, isso aqui é uma foto de um café da manhã que a gente fazia uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana a gente tentava fazer um café da manhã, depois acabou sendo a cada 15 dias, porque é um pouco mais difícil de fazer. Mas qual era o objetivo desse café da manhã, né? Não era simplesmente sentar e comer, era simplesmente um momento que a gente tinha, por exemplo, de manhã, para a gente sentar e conversar, e eu tentar entender um pouco da minha equipe, né? Pô, a gente está trabalhando numa salinha menor do que essa que eu estou aqui, muito menor, com 3 pessoas e um cachorro junto, né? Então, era legal a gente poder se conhecer, saber o que é o anseio de cada um, o que a pessoa espera, quem a pessoa espera ser daqui a 10 anos, sabe? Esses papos, assim, para a gente entender um pouco mais a pessoa e a gente poder fazer que aquela empresa desse certo, não só profissionalmente, mas também nos objetivos pessoais de cada um. Esse tipo de coisa que eu sempre me preocupei muito, né? De que as pessoas estivessem bem com elas mesmas.
Outra coisa que a gente fazia que era muito legal também era uma vez por semana, isso sim, uma vez por semana a gente saía do nosso escritório, do nosso ambiente de trabalho para trabalhar na rua. Então, essa aqui é uma foto ali no Zé Café do Iguatemi, aqui de Porto Alegre, né? Que é onde a gente sentou e trabalhando uma tarde inteira ali, focado e tudo mais, mas eu acreditava muito nessa ideia de que a gente saindo do escritório, né, saindo da nossa caverna, como eu chamava, a gente podia ver outras pessoas, a gente podia ver outras coisas acontecendo. Isso ajudava muito a gente ter ideias, a aumentar a nossa criatividade. Então a gente ia para o café, a gente ia para o parque, a gente ia para vários lugares e era muito legal. Era aquele ambiente realmente que saía da rotina e a gente sempre fazia coisas diferentes, sempre dava ideias, realmente davam ideias novas para a gente poder executar. Tá, Flávio, muito legal isso que vocês faziam, bacana, mas como é que vocês ganhavam dinheiro, né? O que vocês fizeram efetivamente? Não é só de amor que dá para viver, né? E efetivamente não é só de amor que dá para viver. E a gente encontrou naquela época uma oportunidade que era muito bacana, que era no mercado da construção civil. Não sei se vocês lembram, pessoal, mas no ano de 2010 foi um ano assim, ó, que o mercado da construção civil ele estava pujante ao extremo, assim, era muita coisa acontecendo, muita empresa se formando, muitos empreendimentos sendo criados, muitas pessoas comprando e investindo em imóveis. Era assim a tempestade perfeita para a pessoa ganhar dinheiro naquele setor, porque estava movimentando muito dinheiro. Agora, né, atualmente a gente está vivendo um pequeno boom também da construção civil, né, com muitas empresas, muitas pessoas mudando de apartamento por causa do home office e fazendo obra porque elas estão mais em casa. Então a gente viu aí um boom, né, de faltar obra, faltar material de construção, tudo esse tipo de coisa acontecendo, mas naquela época ainda era maior, porque era um movimento natural das pessoas, não foi uma coisa que aconteceu, né, uma pandemia que mudou isso, não, era um movimento natural das pessoas, porque o mercado realmente estava pujante, crescendo, empregando muita gente, então estava bombando mesmo. E a gente via esse mercado e a gente olhava, cara, olha só esse mercado, né? O mercado está movimentando bilhões, só que ao mesmo tempo é um mercado extremamente carente de tecnologia. E a gente observando isso, a gente começou a se dar conta, cara, como é que esse pessoal, né, ainda hoje está fazendo as vendas desses imóveis, né? Como é que eles fazem isso e não é pela internet? Para vocês entenderem, pessoal, em 2010, 2010 é um ano que a internet no Brasil já assim, ó, completamente disseminada, era um ano super comum. As construtoras não sabiam vender pela internet. Em 2010, as construtoras ainda usavam aquilo que vocês já talvez devem lembrar. Não sei que a maioria de vocês é muito jovem aqui, tá? Mas vocês devem lembrar que na época existiam os tais dos classificados, né? Você lembra que coisa arcaica, né? Classificados. Era um caderno da Zero Hora que vinha e vinha um outro caderno da Zero Hora, maior que a própria Zero Hora, assim, que era um monte de quadradinho minúsculo, assim, com umas informações que tu tinha que decifrar com uma lupa. E era sempre umas coisas em código, tipo assim, um apetô, 2D. O que é um apetô? Ah, é um apartamento, dois dormitórios. Ah, tá, entendi. Então, primeiro tu tinha que decifrar o que estava escrito ali. Segundo, assim, todos estavam escritos assim, ótima localização, né? Porque é óbvio, né? Podia ser do lado do portão do inferno, eles diziam que era ótima localização, porque é bem quentinho, tu vai gostar aqui. Então, assim, eles te geravam uma frustração imensa, porque tu tinha que selecionar o teu apartamento naqueles quadradinhos, tu tinha que entrar em contato com a tua imobiliária, para eles te mandarem uma foto, tu olhava aquelas fotos, tá, vamos visitar. Daí tu visitava e via que era uma coisa completamente diferente que estavam vendendo. Então, assim, o trabalho, né, para a gente fazer era uma coisa muito arcaica, e geralmente para um produto, né, que era um produto que tu vai consumir, tu vai botar o teu dinheiro da tua vida, né, 500 mil reais, 600 mil reais, 200, 300 mil reais, tu vai botar aquele dinheiro da tua vida ali para comprar o teu imóvel, e eu ficava assim, cara, como é que esses caras não estão vendendo pela internet hoje? Hoje tudo acontece na internet, e esses caras não estão na internet. Foi justamente com essa premissa, né, com essa ideia, que a gente lançou o nosso projeto, que se chamava Pixel Quadrado, né? Aí, de novo, assim, um orgulho imenso desse nome, né? Pixel Quadrado, que era uma brincadeira com metro quadrado, e assim, nossa, metro quadrado, pixel quadrado, eu ficava assim, cara, que nome genial. Quando vocês lançarem o nome do produto de vocês vão ver que vocês vão achar aqueles geniais também. Daí depois a gente vai ver que o nome de produto é a coisa mais inútil que tem, que a gente vai mudar depois tudo. Mas, assim, qual era o conceito do nosso projeto, tá? Basicamente, a gente lançou um sistema que era para as próprias construtoras poderem criar o site delas ou o site dos empreendimentos delas em 5 minutos. Ou seja, em 5 minutos, uma empresa que não tem um site podia ela mesma botar um site no ar e pagando R$ 89,90 por mês, né, como uma assinatura, um modelo de assinatura, né, tipo Netflix e tudo mais, Spotify. Então, por 89, em vez de pagar 5 mil reais, 10 mil reais por um site maravilhoso, ele vai pagar R$ 89,90 e vai ter o site dele no ar para poder vender os imóveis, para poder mostrar os imóveis para as pessoas. Então, fazia assim todo o sentido para a gente desenvolver esse negócio. E, obviamente, né, como a gente estava lidando com um mercado que era extremamente carente, né, que era extremamente carente na questão da internet, a gente teve que ter todo um trabalho, todo um estudo de como é que a gente vai desenvolver essa ferramenta para que fosse muito fácil para eles poderem criar um site.
Toda essa nossa meta era que o cara botasse um site no ar em 5 minutos. Essa era a nossa meta. E a gente cumpriu, já vou mostrar para vocês como a gente fez isso. E só para você ter uma ideia, esse aqui era tipo um dos modelos, entre vários modelos que a gente tinha, esse aqui era um dos modelos do site que a pessoa podia botar no ar. Então, podia botar cor, podia mudar logotipo, podia mudar as fotos, podia mudar texto, tudo de uma maneira muito fácil. O cara botava esse site aqui pronto no ar em 5 minutos, e depois ele começava assim, ó, clicava na imagem, como se fosse um PowerPoint, clicava na imagem, mudava, clicava no logotipo, mudava, botava lá na cor, mudava a cor. Era muito, muito fácil de fazer, muito fácil de as pessoas poderem, a qualquer nível de conhecimento, poderia botar um site no ar em 5 minutos. E era muito legal, né, que enquanto a gente estava desenvolvendo essa ferramenta, a gente era bombardeado com notícias como essa aqui. Construção civil movimenta 259 bilhões e cresce 23% ao ano em 2010. Cara, vamos lá. Tu está desenvolvendo uma ferramenta para um mercado que é super promissor e tu é bombardeado com notícias como essa. Qual é a primeira coisa que tu pensa? A gente vai ficar milionário, cara. A gente vai ganhar muito dinheiro. Cara, se a gente pegar 0,01% desse mercado bilionário, a gente está rico, cara. Porque é muito dinheiro, é muita coisa. E está crescendo. Tipo, 259 bilhões e ainda cresce, né? Então, assim, a gente estava no caminho certo, no lugar certo, com o produto certo para a gente ganhar muito dinheiro. E a gente tinha um plano financeiro que era muito, muito, muito fácil. Para vocês entenderem, assim, como ele era, nossa empresa era extremamente enxuta. Quando a gente lançasse a ferramenta, né, a gente tinha uma estimativa que no primeiro mês a gente tinha que ter 2 clientes para poder usar a nossa ferramenta. Por que a gente queria 2 clientes? Para, né, ser os caras que vão testar a ferramenta, vão dar feedback, vão ver se aquilo lá precisa mudar alguma coisa, precisa ajustar alguma coisa. E todo mês a gente ia dobrando de tamanho, né? Então, de 2 para 5, de 5 para 12, né? Tipo, dobrando de tamanho de uma maneira super tranquila, né? De 2 para 5, 5 para 12. Mas lá no sexto mês, o sexto mês para nós era o mês chave, porque a gente teria 50 clientes. E 50 clientes nos daria nosso break-even, ou seja, com 50 clientes a gente pagava todas as contas da empresa. Olha como a gente era enxuto nesse ponto, né? O 51º cliente ia começar a dar lucro para a empresa. Então, assim, a gente estava com uma estimativa muito fácil, era 50 clientes que a gente precisava num mercado de 259 bilhões. Cara, numa visão pessimista, a gente falava assim, tá, se der tudo errado, a gente vai atingir esses 50 clientes em um ano. Então, assim, é só a gente lançar a ferramenta que vai tudo dar certo, as pessoas vão assinar e a gente vai ganhar muito dinheiro. Em resumo, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, tá? Para vocês entenderem o problema que eu estou falando. Como é que era o site de uma construtora naquela época, em 2010, para vocês entenderem o porquê que a gente ficava enlouquecido e a gente falava assim, cara, a gente vai ganhar muito dinheiro nesse mercado. Esse aqui é o site de uma construtora naquela época de 2010. Olha só que coisa maravilhosa, né? Um site bonito, super bem trabalhado, né? Uma coisa assim horrorosa. Vamos lá, vocês não sabem nada de design, não precisam saber nada de design, mas vocês vão bater o olho e falar que coisa horrorosa. E é pior, na verdade, vocês estão vendo ali, ó, que tem esses quadradinhos, tá? Esses quadradinhos eles se mexiam, né? Porque antes, naquela época, tudo que era site, para ser legal, tinha que se mexer, né? Então ficava aqueles quadradinhos voando, assim. E é super legal tu entrar num site que tem uns quadradinhos voando, porque não te atrapalha nem um pouco, né? Para tu ler um texto, coisa do tipo. E tem um play lá em cima também, não sei se vocês estão vendo lá em cima. Quando eu botava o play, ele tocava música, galera. Vocês sabem que legal, né? Quando eu quero ouvir música, eu sempre entro nesse site, porque é para isso que eu entro num site de construtora, né? Para ouvir música, não para fazer outra coisa, né? Então, assim, é um site horroroso, é um site feio, é um site que tem um monte de seções ali do lado, que vocês forem ver, que não fazem sentido nenhum. Tipo, tem uma ali que é fórum e opiniões, né? Tipo, quem é que entra nesse site para participar de fórum e opiniões? Mas pensa que o cara pagou para alguém desenvolver essa ferramenta para ele. Sim, não faz sentido. O cara não tinha a menor noção do que ele estava fazendo. Esse texto aqui eu tive que cortar, tá? Porque esse texto ele era gigantesco, então eu tive que cortar para poder caber aquela única foto que tem na capa do site. Então, assim, é um site horroroso, um site muito feio, que não fazia sentido nenhum. E agora eu pergunto para vocês, pessoal. Vocês vão comprar um imóvel, tá? E vocês ficam entre 2 empresas. Essa aqui e uma minha que vai ser do meu cliente. E olha só, olhem o nível desse site, olha o nível do site que a gente queria oferecer. Esse aqui. Agora eu pergunto para vocês, de quem vocês comprariam um imóvel? Desse aqui ou desse aqui? Olha a diferença da apresentação, né, de uma empresa, de passar seriedade, de tu confiar na empresa para gastar para fazer teu financiamento lá, gastar 50 mil reais no financiamento, mais 48 anos para pagar. Então, assim, tu vai claramente ir numa empresa que passa credibilidade, que seja uma empresa como essa aqui. Então, a gente falava assim, nosso cliente não sabe o que é qualidade e a gente vai mostrar para eles o que é qualidade e vamos ganhar muito dinheiro. Resultados dessa brincadeira toda, então, pessoal. A gente passou um ano
assim, debruçado, desenvolvendo essa ferramenta, 1 ano, porque ela tinha que ficar perfeita, maravilhosa, encantar o nosso cliente, que assim, fazer o nosso cliente chorar que ele botou um site no ar em 5 minutos, para ele botar assim e vender muito. Então, assim, a gente ficou 1 ano pesquisando, desenvolvendo, trabalhando, retrabalhando, desenvolvendo a melhor ferramenta possível que a gente pudesse desenvolver. Foram 50 mil reais que eu investi do meu bolso, tá? E aqui é uma coisa que eu sempre acreditei, né? Um modelo que a gente chama de bootstrapping, que é um nome em inglês maravilhoso, né? Para a gente falar. Mas basicamente ele diz que esse conceito de bootstrapping é quando tu mesmo financia a tua própria ideia, né? Então, tu acredita tanto na tua ideia, e eu acreditava na minha ideia, que eu ia botar o meu próprio dinheiro, que era 50 mil reais, que era todo o dinheiro que eu tinha juntado na minha vida, eu botei nesse projeto. Claro, não foi 50 mil reais direto, mas foram 1 ano, 50 mil reais dividido por 1 ano, então foi picotado assim, para pagar as contas, pagar servidor, pagar a tecnologia, pagar os funcionários, tudo para a gente poder desenvolver a ferramenta. E depois que a gente lançou a nossa ferramenta, né, que a gente tinha uma expectativa de em 6 meses a gente ter a marca de 50 clientes, obviamente, quando bateu os 6 meses, a gente não teve os 50 clientes, né, senão não estaria aqui falando para vocês, foi um número um pouquinho menor, tá, pessoal? Foi um número incrível de 0 clientes, cara. 0 clientes. Pessoal, eu quero agora fazer uma coisa para vocês, e eu quero que vocês participem disso comigo, porque vocês precisam sentir isso aqui, tá? Vocês precisam sentir o poder desses números, tá? Eu vou de novo contar, eu vou repetir esses 3 números para vocês entenderem e absorverem bem essa informação. E eu quero que quando eu mostre novamente esse número de 0, vocês façam aí na câmera uma cara assim de, meu Deus, que cara burro, sabe? Aquela desabafo assim de, não, Flávio, não, sabe? Uma situação assim que eu sinta que vocês estão sentindo uma dor assim de ver esses números acontecendo, tá? Eu ia pedir para todo mundo abrir o microfone, mas vai virar um caos aqui, então ao vivo seria melhor, mas já que a gente está aqui, eu quero só que vocês façam uma expressão assim de, meu Deus, que cara burro, sabe? Porque eu quero que vocês sintam essa situação, essa sensação comigo. Vamos lá. 365 dias desenvolvendo essa porcaria dessa ferramenta, 50 mil reais que eu botei nesse projeto. Cara, eu botei 50 mil reais nesse projeto, cara. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. 1 ano, 50 mil reais e 0 clientes. Façam agora uma cara de terror aí, por favor. Meu Deus, não, é isso aí. Ah, mão na cabeça, isso aí. Meu Deus, obrigado. Cara, é isso, cara, é isso, é isso. 0 clientes, absolutamente ninguém se interessou pelo que eu estava desenvolvendo. Ninguém, nenhuma pessoa no mercado bilionário se interessou pelo que eu desenvolvi. Não, assim, eu perguntar, peraí, não, vamos lá, o que aconteceu aqui, né? Vamos ver, porque não é possível uma coisa dessa, né, galera? Por favor, né? Meu produto, ele era realmente incrível. Cara, o meu produto, ele era incrível. Só para vocês terem uma noção, tá? Que eu falei que qualquer pessoa podia criar um site em 5 minutos. A pessoa que a gente tinha em mente, né, para ser tipo o avatar, né, que a gente chama, né, a persona que ia desenvolver o nosso projeto, se aquela pessoa desenvolvesse em 5 minutos, qualquer pessoa no mundo poderia fazer, foi a minha mãe, tá? A minha mãe, ela é daquelas pessoas que até hoje ela não entende ainda como é que funciona o Facebook. Então, assim, tem que explicar para ela que as pessoas não estão mandando mensagem para ela, que é como se fosse um grande mural, e ainda assim ela está lá respondendo, oi, querida, obrigado pela mensagem, não entendi porque tu mandou isso, mas tudo bem. Quem são essas pessoas aqui que estão respondendo? Então, assim, ela não entende o que é o Facebook, mas a minha mãe conseguiu botar um site no ar em 5 minutos, e quando ela fez isso, a gente falou assim, ó, meu Deus, a gente atingiu o ápice da tecnologia. Agora sim, se minha mãe botou no ar, qualquer pessoa consegue. Então, eu tinha certeza que qualquer pessoa ia conseguir usar o nosso produto. O mercado estava bombando. Eu mostrei para vocês notícias, vocês lembram, né? Vocês, pelo menos, devem ter uma noção de que naquela época, realmente, o mercado da construção civil estava bombando. Era um mercado bilionário que estava pujante. Era inacreditável o que movimentava de dinheiro. Eu estava motivadaço, né? E uma das coisas que eu aprendi na época, que eu lia muito, era que, assim, o empreendedor ele tem que ser um cara muito motivado, o empreendedor tem que ser um cara que tem brilho no olho, tem que ter sangue, né? Aquela de sangue quente, tem que... sabe? Eu sempre ficava falando assim, uma mistura entre um cara que faz crossfit com um cara que é vegano, sabe? Desses super gêmeos ativaram, viram super cara motivado do mundo, que é o cara que faz crossfit e é vegano também. Então, assim, é um cara mais motivado do mundo. Então, eu era desse nível, assim, aquele cara maluco, super empolgado, e vamos lá, vai ser incrível. E aí, pessoal, eu quero dar para vocês a primeira lição do dia, tá? A primeira coisa que eu aprendi na prática, da pior forma possível, e que eu quero passar para vocês, porque é uma coisa que... Essa frase agora, ela é uma frase que não é minha, mas é uma frase que eu uso desde sempre na minha palestra, porque ela me representa muito. Quando eu li, assim, ela definiu muito isso que a gente fala de motivação, que é: o Everest está cheio de corpos de pessoas motivadas. O Everest está cheio de corpos de pessoas motivadas.
Toda pessoa que escala o Everest é o cara mais motivado do mundo. Eu sei, porque eu tinha um cara que eu seguia no Instagram, que o cara ia escalar o Everest, o cara, motivação, crossfit, crossfit, óbvio, né? E o cara tava lá super empolgado e fazendo as coisas, e daí o cara chegava lá e mostrava as coisas e tal. Só que, pessoal, toda pessoa que está lá no Everest é o cara mais motivado, mas também são as pessoas que morrem no Everest, porque só motivação a gente sabe que não é suficiente. Não é o cara mais motivado do mundo que vai fazer as coisas dar certo, porque vai cair uma tempestade, o cara vai morrer congelado, vai morrer de sala de desinteria. Tem vários problemas que as pessoas às vezes não se dão conta, porque elas não se planejam, elas correm risco de maneiras necessárias, elas fazem coisas que não são necessárias e acabam morrendo, porque elas acreditam que só a motivação é suficiente para executar os projetos. O Everest está cheio de corpos de pessoas motivadas. Eu aprendi isso da pior forma possível. Não é só a motivação que faz a diferença quando a gente quer empreender. Não é o brilho no olho, não é o sangue, não é acordar às 5 da manhã, fazer aquelas coisas todas, ler um livro inteiro pela manhã, sabe? Que o pessoal gosta de postar. Às vezes, não acreditem nesse papo, tá, de motivação, porque, infelizmente, não é só isso que faz a diferença. Então, vamos agora fazer uma análise crítica dessa historinha do pixel quadrado que eu coloquei para vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês o que eu fiz certo e o que eu fiz errado nesse projeto, tá? Eu sempre paro agora, assim, quando eu vou pensar o que eu fiz certo, né? Eu paro e penso, caramba, o que eu fiz certo nesse projeto? Deixa eu pensar aqui. Tá. E é sempre assim, a única coisa que eu lembro que eu fiz certo nesse projeto foi efetivamente o café da manhã, pessoal, que ele estava muito bom, de verdade. Esse café da manhã estava maravilhoso e foi a única coisa certa que eu fiz nesse projeto. A única coisa certa que funcionou nesse projeto. Eu vou mostrar para vocês agora os 5 erros que eu cometi nesse meu projeto, tá? E não é assim, 5 erros genéricos. Não, são 5 erros que eu efetivamente errei nesse projeto. E é muito interessante porque são erros que vocês vão ver, vocês vão se identificar muito, porque eles são muito comuns na maioria dos empreendedores. Todo mundo já vivenciou pelo menos um deles, e vocês vão entender no meu contexto, vocês vão conseguir se enxergar neles. E é muito interessante, né? Porque eu poderia ficar aqui até de noite falando sobre os meus erros, né? Porque, enfim, meu Deus, eu só errei nesse projeto. Mas esse tempo eu estava vendo uma palestra daquela empresa da Starts, né? Eles, enfim, falando sobre startups e tal. E lá pelas tantas eles mostraram assim, bom, pessoal, esses são os 10 erros que as startups cometem. Eu olhei aqueles 10 erros e pensei assim, caramba, hein? Tanta coisa para gabaritar na vida, né? Eu vou gabaritar os 10 erros da Starts, né? Que cara genial, né? Meu Deus do céu, não é possível que eu consiga fazer isso. Mas, enfim, vou mostrar os 5 erros, pessoal. E o primeiro deles é fantástico, que é, eu acho que se vocês conseguiram perceber e não incomodou vocês, vocês têm que realmente se incomodar com aqueles números, que é muito plano e pouca ação. Pessoal, eu fiquei um ano inteiro, 365 dias, desenvolvendo uma ferramenta, desenvolvendo uma solução que eu estava achando que ia revolucionar o mercado. Em nenhum momento eu testei o mercado. Em nenhum momento desse um ano que eu desenvolvi a minha melhor ferramenta possível, eu fui no mercado e apresentei a solução, ou prototipei ela e falei com o meu cliente, ou simplesmente sentei com o cliente, com a construtora, para ver quais são os problemas que eles têm. Eu simplesmente parti de um princípio que, não, se esse mercado é carente, eu vou botar esse meu projeto no ar e eu vou ganhar muito dinheiro. E aí, com base nessa premissa, eu simplesmente fiquei um ano desenvolvendo essa ferramenta. Pessoal, eu sempre digo assim, um ano para desenvolver qualquer tipo de projeto, seja criar uma loja online, seja fazer uma farmácia, qualquer coisa que tu vai empreender, um projeto pessoal, um ano é muito tempo para tu desenvolver alguma coisa. É muito tempo, porque em um ano as coisas vão mudar completamente, né? A pessoa que tu é há um ano atrás já é muito diferente da pessoa que tu é hoje. Agora, se a gente for falar em tecnologia, né, em uma startup, em tecnologia, um ano é um absurdo de tempo. Um ano, assim, é quase 10 anos que a gente está falando de diferença, porque as coisas mudam completamente, as coisas vão mudar muito. Então, a gente não pode ficar tanto tempo desenvolvendo alguma coisa e ainda sem testar o mercado. E quando a gente fica um ano trabalhando numa ferramenta, trabalhando no teu projeto, né, sem olhar as coisas, sem olhar o mercado, sem olhar no que está acontecendo por fora, tem uma frase que eu gosto muito que diz: o ócio dá margem à insanidade. E é justamente isso, né? Quando a gente está efetivamente focado naquela solução, desenvolvendo a nossa melhor solução possível, tu começa a ficar louco, pessoal. Você começa a ficar louco. E é isso que acontece, a gente começa a ficar louco. Por quê? Porque tu está desenvolvendo ferramenta e pensa, mas sabe o que seria legal se a gente botasse uma funcionalidade que fizesse isso, isso, isso? Sabe o que seria legal se a gente fizesse isso aqui, isso aqui, isso aqui? Tu está começando a criar novas funcionalidades, tu está criando outras maluquices na tua ferramenta
e tu não chegou e testou o mercado em nenhum momento. Tu não testou o mercado em nenhum momento. Tu está criando coisas da tua cabeça, tu está achando que as coisas vão acontecer daquele jeito, né? Porque a gente cria o plano perfeito na nossa cabeça e a gente começa a encher de ferramentas, a encher de funcionalidades, a encher de ideias, uma solução que ela nem sequer foi validada ainda. Então a gente começa efetivamente a ficar louco, a gente começa a criar soluções que não fazem sentido nenhum, a não ser na nossa cabeça. E isso é um problema muito sério, porque tu gasta mais tempo, mais dinheiro, mais recursos, uma coisa que ainda o mercado sequer viu, o mercado sequer deu um feedback para saber se tu está no caminho certo. Outro, para mim, acho que um dos principais erros que os empreendedores cometem, né, quando vão desenvolver uma... Esse que eu acho que a maioria de vocês vai se identificar, que é a paixão cega pela ideia. Não tem nada pior, pessoal, para um empreendedor do que se apaixonar cegamente pela ideia. Eu falo por experiência própria, tá? Que é a pior coisa possível, porque quando a gente se apaixona cegamente pela ideia, o que acontece? A gente se foca muito mais nas crenças e não nos fatos. Ou seja, os fatos estão ali, as notícias estão ali, os números estão ali. Esse é o mercado que está fazendo isso, mas tu olha para aqueles fatos e fala, eu sei que meu projeto vai dar certo, eu acredito que meu projeto vai dar certo, baseado em quê? Eu sei que tudo aqui, ó, tá tudo aqui mostrando que meu projeto vai dar certo. Tá, mas o que está, por exemplo, né, uma coisa que eu sempre falo, né? Quando eu li aquela notícia para vocês ali, o mercado da construção civil está crescendo, logo eles querem sites. Não faz sentido nenhum, pessoal. Em nenhum momento, nenhuma das notícias que eu via, nenhum dos fatos, né, que eu via naquele momento ali, dizia que o mercado da construção civil queria site, que eles estavam carentes de tecnologia, que eles queriam isso, internet, blá, blá, blá. Eu simplesmente inferi, com base na notícia que o mercado está crescendo, eu botei logo, eles querem site. A lógica dessa frase é a mesma lógica de eu falar assim, olha lá um carro azul, hoje é meu dia de sorte. É basicamente a mesma coisa. Com pomba, vou jogar no jogo do bicho, sabe? Aquelas coisas malucas assim, sonhei com números, vou jogar na Mega Sena. É isso. Tu cria uma crença na tua cabeça e tu segue ela de uma maneira cega, porque tu acredita que teu projeto vai dar certo, tu acredita por causa das tuas crenças, seja qual for, que isso realmente vai acontecer. Mas quando os fatos estão dizendo outra coisa, tu não pode ir contra os fatos em hipótese alguma. E uma outra coisa que a gente faz quando a gente está apaixonado cegamente pela ideia é falar essa frase clássica que é: acho que você não entendeu a minha ideia. Que é o seguinte, quando a gente começa a falar da nossa ideia para as pessoas, né? Olha só aqui, Guilherme, olha só a minha ideia do pixel quadrado. Eu vou lá para o Guilherme, conto a minha ideia para o Guilherme fala, pô, Flávio, legal, hein? Dá o tapinha nas costas, assim, deu, yes, isso aí, tô no caminho certo. Porque o Guilherme ele não quis ser chato comigo. Ele, tá, Flávio, boa ideia, né? Eu vou lá para o Daniel, Daniel, olha só, esse projeto aqui vai ser incrível, no pixel quadrado. Ele vai falar assim, bem legal, hein, Flávio? Show de bola. Eu vou para a Jéssica, olha só esse meu projeto que incrível, pixel quadrado e tal. Eu compro ela, ela me olha meio torto, assim. Flávio, tu já pensou como é que tu vai vender para esse mercado? Tu conhece alguém desse mercado? Como é que tu vai vender esse projeto para o pessoal? Eu paro, olho para ela assim, Jéssica, acho que tu não entendeu bem a minha ideia, tá? Tipo, deixa que eu sei o que eu tô fazendo, tá? Eu tô há um ano fazendo isso, tu acha que eu não sei o que eu tô fazendo? Deixa comigo, guria, deixa comigo. Tu não aceita o feedback negativo, tu não aceita uma pessoa te dizer que tu tá no caminho errado. Por quê? Porque tu tá apaixonado pela ideia e a pessoa tá te dando um feedback fundamental para tu parar e pensar. Nossa, é verdade, eu nunca tinha parado para pensar que eu não conheço ninguém do mercado. Boa feedback, hein? Vou dar uma revisada no meu projeto aqui. Ela está te dando um feedback fundamental para o teu negócio dar certo e tu não aceita, porque tu tá apaixonado pela tua ideia, tu tá apaixonado pela tua crença de que as coisas vão dar certo, né? E a gente acredita muito que as coisas vão dar certo, justamente por causa do terceiro problema, que é nunca houve um plano B. Sensacional, né? Porque quando a gente empreende, quando a gente começa um negócio, um projeto, qual é a primeira coisa? Na verdade, segunda. Primeiro eu vou falar mais adiante. Mas qual é a segunda coisa que a gente faz é elaborar o nosso plano infalível, né? E é um plano sempre infalível, né? Onde a gente vai do ponto A, aqui onde nós estamos, e nós queremos chegar no ponto B. E daí a gente vai traçar uma linha reta, é só definir aqui um cronograma e as atividades, e é só seguir esse plano até o final que a gente vai atingir o ponto B e ficar rico, e todo mundo vai ficar feliz, show de bola, legal. O que acontece quando a gente executa esse plano? A gente aprende tarde demais. Por quê? Porque a gente começa o plano, né? Que legal, vai ser assim, a gente acha que é uma linha reta, já no primeiro dia a gente vê que não é bem assim que a gente esperava, daí a gente tem que fazer uma outra coisa, e na verdade a gente descobre posteriormente, né, que empreender ou inovar ou lançar um projeto de qualquer natureza, até um projeto pessoal nosso, nunca é uma linha reta, sempre é uma coisa do tipo assim, vai aqui, vai para cá, vem para cá, opa, tem uma rua sem saída daqui, vai para trás, volta, vai para cima, vai para... E talvez tu consiga chegar no ponto B, mas geralmente a gente sequer chega no ponto B. Às vezes, em vez de chegar no ponto B, tu vai chegar no ponto C, tu vai chegar no ponto Z, que vai ser uma outra ideia. Então, a gente tem que lembrar, pessoal,
Quando a gente vai percorrer um caminho que a gente não conhece, a gente simplesmente não sabe qual é o caminho, então a gente vai bater muito a cabeça. E quando tu define um plano infalível que vai do ponto A ao ponto B, e tu segue pelo cronograma, e tu aprende tarde demais, simplesmente tu já gastou tempo, tu já gastou dinheiro, tu já gastou recursos preciosos da tua vida, e tu não vai ter tempo de fazer o que a gente fala no empreendedorismo, né, nas startups, que é pivotar. Não, eu vou pivotar a minha ideia, agora eu vou mudar os rumos da minha ideia para ir um outro caminho. Tu já vai ter gastado toda a tua motivação, todo o teu dinheiro, toda a tua vontade de viver naquele projeto, tu vai querer assim, jogar tudo no lixo, e não, vamos começar outra coisa do zero, porque isso aqui realmente eu não quero saber. Então, quanto mais rápido a gente aprender, melhor, mas normalmente quando a gente elabora um plano infalível, a gente vai aprender lá no final, da pior forma possível, e vai ser muito, muito frustrante. Quarto problema, né, eu já falei aqui várias vezes aqui, né, mas enfim, vale a pena pontuar, que é eu não conhecia o mercado, né? Poxa, que legal, né? Eu vou desenvolver um projeto maravilhoso, vai custar todo o dinheiro que eu tenho na minha vida para um projeto, um mercado que eu não conheço. A chance de dar certo, né? Claro que vai dar muito certo, né? Vou desenvolver um negócio para um mercado que eu não conheço. Eu nunca perguntei, por exemplo, se os clientes queriam o produto. Poxa, por que eles não querem ter um site na internet? Nunca parei para perguntar exatamente por que eles não tinham um site na internet? Por que a Cirela, né, a MRV, essas grandes empresas tinham um site lá, mas era um site meio capenga lá e tal, mas as outras construtoras mal e mal tinham um site? Por quê, né? Por quê? Eu nunca parei para me perguntar, simplesmente essa pergunta, entender o porquê daquilo. Na minha cabeça era, porque eles não foram apresentados para a plataforma certa que vai revolucionar o mercado, que é o pixel quadrado. Porque a gente acredita nisso, né? A gente acredita que a gente vai revolucionar um mercado que está dando um sinal claro de que eles não queriam aquele tipo de solução. Eu não considerei, por exemplo, pessoal, as nuances do meio, né? Então, fato, assim, eu já não conhecia o mercado, né? Começa aí. E tem cada mercado tem uma particularidade, ou várias particularidades que a gente precisa conhecer, a gente precisa entender, porque são coisas que vão fazer toda a diferença. Como, por exemplo, lá na minha apresentação da minha ferramenta, eu dizia bem claro assim, não tem contrato, você pode cancelar a hora que você quiser, né? Como uma coisa que fosse super diferencial, que para a maioria das ferramentas hoje em dia né? Tu quer o Netflix, não quer entrar com uma ação com o Netflix para cancelar a tua conta do Netflix. Não, tu quer simplesmente apertar no botão e cancelou. Eu queria trazer isso, transportar esse conceito também para esse mercado. Agora, me digam, que tipo de construtora fecha um negócio sem ter um contrato? Não existe, não tem como tu fazer qualquer negócio com uma construtora sem ter um contrato. E todo o feedback que eu recebia das empresas que me atendiam era, tem contrato? Não tenho contrato. Ah, então, se não tem contrato, então, beleza, né? Não vou poder te ajudar. Puta, eu fui lá num advogado, vamos fazer um contrato, fiz o contrato, levei para os caras, eles olharam o contrato, tem contrato, legal? Não, mas eu não tenho interesse, muito obrigado. Pô, mas não era um contrato, faltava. Não, é que a gente só queria ver aqui uma coisa e tal, tchau. Então, assim, eu comecei a ver que tinham várias particularidades nesse setor que eu não sabia e fui aprendendo da pior forma possível, que é na prática, né? Quando já era tarde demais. Então, fui aprendendo tarde demais, tentando vender meu projeto, que aquele negócio não funcionava do jeito que eu queria. A gente precisa considerar as nuances do meio, precisa entender essas particularidades. Uma outra coisa clássica, né? Toda a minha ferramenta ela só seria escalável, só ganharia dinheiro se as pessoas entrassem no site e assinassem a ferramenta. As pessoas tinham que buscar aquilo, assinar e pagar para mim, e pagar no cartão de crédito é uma coisa muito rápida, para eu poder ter escala. Mas o que todos os clientes que eu conversei, né, ou todos que eu consegui conversar, me falavam, vem aí tomar um café comigo. Eu, não, cara, eu não posso tomar um café contigo. Imagina se eu tiver que visitar todo o cliente para fazer uma conta de R$ 89,90 com você. Não faz sentido. Não. Como é que eu vou fazer para fechar um negócio com uma empresa de São Paulo? Vou ter que ir já até São Paulo para tomar um café para conseguir R$ 89,90? Não faz sentido. Então, tudo isso começou a pesar. Eu comecei, cara, nenhum cara quer assinar conta própria. Eles tudo querem reunião. Então, assim, não fazia sentido nenhum. E não era, naquela época não tinha reuniões online, né? Tinha o Skype ainda, mas quase ninguém usava. Os caras não tinham nem site, né? Imagina usar Skype para eles, como é que ia ser a dificuldade. Outro problema clássico, né? A diferença entre percepções que a gente tem, né? Percepções do nosso mundo, percepção de empreender, do nosso projeto, e a realidade, né? A gente descobre que a realidade é muito diferente do que a gente imaginava. E uma das coisas que eu falava direto, assim, como diferencial, por exemplo, era que nosso produto vai ter qualidade, nosso produto vai ser de baixo custo. Só que, pessoal, qualidade e baixo custo são conceitos relativos, são conceitos que tu não consegue vender porque ele difere de cada pessoa. Se eu perguntar aqui para vocês, pessoal, R$ 89,90 é baixo custo para vocês? Alguns vão dizer sim, outros vão dizer que não, uns vão dizer que é muito barato, outros vão dizer que é muito caro.
Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma visão diferente do que é essas coisas. Não tem como normalizar isso e vender para as pessoas. Não tem como tornar isso um diferencial. Cada pessoa vai ter uma visão diferente. E era muito interessante, porque eu chegava com meus clientes e falava assim, ó, isso aqui é qualidade, né? Tu vai ter um site de qualidade, com baixo custo, porque o site vai revolucionar a tua empresa e tal. E por que ainda assim as construtoras tinham sites como esses? Esse site dessa construtora que eu mostrei para vocês, pessoal, ele estava no ar até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás, esses desgraçados estavam com esse site no ar para me fazer chorar toda vez que eu olhava e fazia assim, cara, eu não acredito que esses caras que praticamente me quebraram estão até hoje no ar aqui. E é justamente isso, porque para ele, qualidade é aqui, ó. Qualidade, ele tem um site na internet, qualidade, ele está na internet, e dane-se, ele pagou para o sobrinho dele fazer isso aqui em troca de um pastel, mas está tudo feliz para ele está na internet, é isso que ele precisa. Eu não tenho como convencer um cara que isso aqui não vai gerar resultado para ele. Se ele está vendendo imóveis de outro jeito, ele não vai querer abrir esse outro canal comigo. Então, assim, sempre falava, né? Gerava uma relação totalmente onde eu olhava para o meu cliente e falava assim, esse cara está querendo me enganar. E ele olhava para mim e falava, esse cara está querendo me enganar. Então, uma relação assim super ganha-ganha, né? Que obviamente, né? Tinha tudo para dar certo, né? Um não indo com a cara do outro. Qual era a chance desse projeto dar certo, né? E tudo isso acontece, pessoal. Toda essa história acontece. Eu posso resumir ela em 2 frases, que é: todo problema tem uma solução, nem toda solução tem um problema. Todo problema tem uma solução, nem toda solução tem um problema. E sempre, quando a gente vai empreender, qual é o principal erro que a gente comete? Falei que eram 2 erros, o anterior é o segundo. O principal erro que a gente comete sempre é pensar primeiro na solução para depois descobrir que aquela solução não resolve o problema de ninguém. E vem dizer que não é verdade, né? Quando a gente vai falar com alguém, tu está tendo uma ideia, qual é a primeira coisa que a pessoa te fala? Não, eu estou desenvolvendo um aplicativo que é tipo Uber, assim, né? Que ele vai ser com geolocalização, vai ter a funcionalidade tal, vai ter compartilhamento de coisa. Não, ele vai ser assim uma mistura do Netflix com o Tinder. Vai ser uma coisa muito divertida, assim, as pessoas vão poder fazer não sei o quê. Tu sempre está pensando na solução, nas funcionalidades, na forma como tu vai revolucionar o mercado, com um aplicativo, com um site, com uma rede social, não interessa. Tu sempre pensa na solução em primeiro lugar. E aí, o que a gente faz? A gente vai lá e desenvolve a solução, e aí descobre que aquela solução não resolve nenhum problema. Foi o caso do Pixel Quadrado. Eu desenvolvi uma solução para um problema que não existia. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer, a gente precisa entender que o mais importante é focar primeiro no problema. Primeiro, a gente tem que entender, se debruçar, entender qual é o impacto do problema, qual é os problemas que existem, né? Quanto custa esse problema para a pessoa, como é que ela está resolvendo esse problema, né? Como é que ela está resolvendo hoje em dia aquele problema, o que envolve aquele problema, né? Quais são as variáveis que envolvem aquele problema. Porque quando a gente entende qual é o problema que a gente está atuando, qual é o problema que a gente está se debruçando, qual é o problema que existe naquele mercado, a gente não vai ter uma solução, a gente vai ter várias soluções possíveis. E a gente vai testar. Vamos ver se a primeira solução funciona. Ah, deu errado, beleza, aprendi alguma coisa. Vamos para a segunda solução. Ah, deu errado, beleza, vou para a terceira. Vai testando várias soluções possíveis para tentar enxergar, para ver qual que resolve, pelo menos, o teu problema de alguma forma, para depois poder escalar com tecnologia e pensar em outras soluções. E é muito legal, pessoal, que quando a gente pensa primeiro no problema e a gente propõe uma solução para esse problema, a nossa solução não precisa ser um aplicativo, não precisa ser uma coisa super tecnológica. Pode ser, por exemplo, uma newsletter, né? Tu vai criar uma newsletter para compartilhar conhecimento. Pode ser um grupo no WhatsApp, pessoal, que não custa nada. Tu cria um grupo no WhatsApp, joga a galera ali que tu acha que é do mercado e deixa a galera se virar e ver o que acontece. Tu pode criar soluções que são extremamente baratas para resolver aquele problema e depois tu vai escalando, vai melhorando aquela solução até se tornar efetivamente um produto que tu vai vender para esse mercado, que já vai estar resolvendo uma solução, que já vai ter um público que vai estar olhando, vai ter testado a solução. Então, todo problema tem uma solução, mas nem toda solução tem um problema. Eu posso dizer para vocês, pessoal, que eu fracassei, tá? E assim, o fracasso que eu digo que eu cometi é o pior fracasso possível, que é o fracasso catastrófico. É aquele fracasso que tu realmente gastou todo o dinheiro da tua vida, gastou todo o tempo, gastou assim, todos os recursos possíveis que tu poderia ter, que inclusive tem a tua saúde mental, né? Porque foi um período para mim muito difícil. E a gente tem sempre isso pensar, e a gente nunca para pensar, né? O que a gente faria numa situação como essa, né? Eu contei agora essa historinha para vocês. O que vocês fariam nessa situação? Vocês fracassaram, gastaram todo o dinheiro da vida de vocês. Vocês agora estão aqui pensando nos projetos de vocês. E se esse projeto de vocês der todo errado, der absolutamente tudo errado, o que vocês fariam? É uma pergunta retórica que eu falo, mas só para a gente pensar, porque a gente nunca para pensar, né? O que a gente vai fazer se tudo der errado?
Bom, eu, contando a minha história, né, eu posso dizer para vocês que eu não me preparei para fracassar, né? Porque a gente, obviamente, não se prepara para fracassar, né? Ninguém vai desenvolver um projeto e fala, bom, mas então, assim, vai dar tudo errado, né, no meu projeto, então nem, né, vou lançar ainda assim, vai dar assim. Não, né? A gente geralmente não faz isso. A gente não se prepara para fracassar, o que é um problema, né? Eu já vou explicar como é que a gente pode trabalhar com isso, mas eu, quando fracassei, pessoal, eu posso dizer para vocês assim, que é a pior coisa que existe, tá? Porque tu se sente um cara extremamente incapacitado, tu se sente um cara assim, que não é capaz de fazer nada. E eu fiquei naquela dúvida, o que eu faço agora da minha vida, né? Eu gastei todo o meu dinheiro, todo o meu dinheiro. De repente, eu estava meus 30 e poucos anos, tanto que vivia de novo com meu pai me ajudando com mesada. Eu, assim, sabe, uma coisa para mim, prometi que eu nunca mais ia precisar, assim, desde os, sei lá, 20 anos eu precisava disso. Eu estava de novo tendo que fazer isso, sabe aquele momento de tu se sentir humilhado, e é horrível, cara. Quando fracassa desse tipo, assim, que é um catastrófico, é o pior momento possível para ter depressão, é muito complicado. Eu lembro, assim, que eu não sabia para onde ir, né? Então a minha família foi muito boa nesse ponto, né, de poder me motivar a continuar adiante, né, principalmente a minha mãe, né, que minha mãe teve um papel fundamental nisso, me dando aquela motivação para seguir em frente, que a minha mãe sempre falava assim para mim, Flávio, olha só, Flávio, né, legal esse teu projeto que tu fez, mas ali a Polícia Federal está abrindo concurso, Flávio, vai lá, faz concurso público, é muito bom, é estabilidade, tu vai ganhar ali R$ 8.000, 13º, às vezes 14º, eu não, mãe, não tem nada a ver comigo isso, ela... Ah, bom, filho, tudo bem, né? Tudo bem, o que eu posso fazer, né? E no outro dia aparecia aquele jornal recortado na minha porta, assim, né? Como quem não quer nada, né? Sempre aparecendo ali um jornal recortado. E é isso, né? As pessoas, elas querem te botar para frente, mas elas acabam te botando da forma errada. Então, assim, é muito difícil quando a gente fracassa, porque a gente está vivendo aquele momento, né? Do vale das sombras ali, assim, onde tudo está dando errado, você se sente uma pessoa super incapaz. Mas eu efetivamente decidi seguir adiante com a minha empresa. Então, naquela época, só o Marcos, né? Que rapaz ficou comigo até o final da minha empresa depois, mas ele ficou comigo, e a gente foi testando vários projetos, fazendo site, coisa que eu prometi que eu nunca mais ia fazer na vida. Lá estava o Flávio fazendo site de novo para pagar as contas, mas era tudo isso que eu precisava, eu só precisava pagar as contas, porque eu estava com aquela esperança que vamos lançar vários projetos que vamos torcer que em algum momento algum deles vai vingar, e a gente não estava acertando nenhuma mão, em nenhum momento. Mas... Ah, tá, né? Vocês já estavam achando que eu ia deixar você de cabeça para baixo, que toda hora, o Flávio acabou com a minha motivação no Startup Garage agora, que droga, todo mundo me criticando, calma. Tem uma frase muito legal, pessoal, que é uma frase da Clarice Lispector, que ela resume muito bem o que aconteceu a partir disso, que é o seguinte: com os limões que a vida joga, eu faço uma limonada. Obviamente não é da Clarice Lispector, mas como tudo está na internet, ou é da Clarice Lispector, ou é da Arnaldo Jabor, ou é do Fernando Pessoa, nesse caso, como ela fez 100 anos recentemente, é uma foto bonita, né? E parece que, assim, quando a gente vê essa frase, parece que ela que falou essa frase dá um peso, né? Nossa, como é que a Clarice Lispector era genial, né? Olha essa frase, que coisa incrível. E é justamente isso, pessoal. Com esses limões que eu sofri na minha vida, eu realmente fiz uma limonada, porque essa limonada, eu posso chamar ela de experiência. E quando a gente fracassa desse jeito, quando a gente fracassa, né, de qualquer maneira, tem uma coisa que vem junto, é o aprendizado. Esse aprendizado ele se transforma em conhecimento e depois esse conhecimento se transforma em experiência. E quando a gente aprende uma coisa pela experiência, né, como eu sempre digo, uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente assume aquela experiência como algo que a gente nunca mais vai repetir, né? Aquele fracasso nunca mais vai ser repetido novamente. E é muito interessante porque isso eu posso falar assim, sem parecer tipo coach, assim, que está vendendo, né, blá, blá, blá. Porque eu tenho, naquela época, uma das coisas que a gente fazia na nossa empresa era ter um podcast, né? Bem na época, nem existia podcast, em 2010, eu estou falando 2011, a gente tinha um podcast na nossa empresa, onde a gente gravava, assim, vários conteúdos, várias entrevistas, e o nosso último podcast que a gente gravou, antes de encerrar as atividades do podcast, foi justamente o podcast onde a gente analisou todos os erros que a gente cometeu no projeto do Pixel Quadrado. A gente fez uma retrospectiva do nosso projeto, dizendo o que a gente errou, o que a gente fez e por que a gente fez aquilo, essa retrospectiva. Porque foi nesse momento que a gente definiu ali com a nossa, como é que a gente fala, nosso compromisso, né, com a nossa audiência, né, que a gente tinha, os ouvintes, as 50 pessoas que ouviram o nosso programa, mas foi um compromisso com a gente também, de que a gente não ia cometer aqueles erros novamente. Então, aqueles 5 erros que eu cometi, mais os outros tantos que a gente levantou na época, a gente não ia cometer esses mesmos erros. A gente aprendeu da pior forma possível como não fazer um projeto, e a gente ia fazer um projeto de uma maneira completamente diferente. E foi justamente com esse fracasso, né, que veio o Pixel Quadrado, com essa sequência de eventos que aconteceu do Pixel Quadrado, que acabou surgindo o nosso projeto do Bicharia. E o Bicharia, pessoal, ele foi um projeto que mudou a minha vida. Ele foi lançado no ano de 12 de outubro de 2012, e surgiu de uma maneira mais maluca possível, né? Como é que ele surgiu? O Marcos, que é esse que está em vermelho aqui,
Um dia ele chegou lá na empresa, assim, e ele vinha lá de Gravataí até na minha casa para poder trabalhar. Um cara que realmente é resiliente, eu tenho que admitir. E ele veio lá de Gravataí e ele parou assim, cara, hoje eu tô para baixo. Não, cara, tu também não. Daí ele se abraçou, chorou, assim, não, cara, tu também não pode ficar cabisbaixo e tal. Depois daquele momento, choro, assim, que ele se empolgou ali e tudo mais. Mas ele falou assim, cara, eu tava vindo para cá e simplesmente lá na minha frente passou um carro, abriu a cachorrinho para a rua. E ele arrancou, e eu vi aquele cachorro desesperado indo atrás do carro, eu falei assim, cara, não é possível que o ser humano faça isso, não é possível, eu não posso pegar esse cachorro. Eu vim para cá muito mal, muito mal. Eu vim pensando assim, cara, pô, a gente é inteligente, né? Cara, não sei mais se a gente é inteligente, não sei, realmente não sei se a gente é inteligente, acho que somos, né? Mas ele falou assim, vamos pensar num projeto para ajudar a causa animal. A gente não está fazendo nada, né? A gente não tem nenhum projeto que a gente esteja fazendo que está dando certo, então vamos fazer, vamos pensar. E a gente foi para o quadro branco, começou a desenhar várias ideias malucas, ideias. E lá pelas tantas a gente lembrou que estava começando um movimento, né, no Brasil que se chamava crowdfunding, né? Que era o modelo do financiamento coletivo, onde as pessoas lançavam projetos criativos e aquelas pessoas e outras pessoas ajudavam aquele projeto a ser financiado. Então, eu tenho uma ideia de lançar um portal de transparência para o mercado. Eu preciso de 5 mil reais. Eu colocava esse projeto na plataforma e as pessoas doavam para aquele projeto acontecer. E era um modelo que eu ficava pensando, poxa, é um modelo que a gente consegue encaixar para o mercado dos animais, né? Porque é justamente isso que as ONGs fazem, né? Elas vão no Facebook, vão nas redes sociais pedir dinheiro para pagar as contas. E as pessoas acabam doando e tal, e a gente pode escalar isso de uma maneira mais legal. E foi juntamente com esse conceito que a gente começou a discutir que surgiu efetivamente a plataforma do Bicharia, que era basicamente uma plataforma de financiamento coletivo, onde 11 protetores mandavam projetos para nós, a gente pegava aqueles projetos, ajustava eles de uma forma para ficar bonita, botava no site, daí a gente chamava a nossa comunidade de visitantes, né, de pessoas da causa animal, eles vinham aqui, viam os projetos, botavam aqui 25 pila, 10 reais, 20 reais, e eles ajudavam a financiar esses projetos. E foi uma coisa, pessoal, que a gente botou no ar. Assim, no primeiro mês a gente botou no ar, eram 4 projetos, né? Quando a gente lançou no outubro de 2012, 4 projetos. Dos 4 projetos, 3 deles foram financiados. 3 projetos foram financiados. Sabe o que isso significa, pessoal? Significa que no primeiro mês a gente teve lucro, cara. No primeiro mês a gente teve lucro, 200 reais, mas foi lucro. Então, assim, a gente falou assim, cara, não é possível. No segundo mês eram 8 projetos. E começou boca a boca, né? As pessoas falavam, esse projeto de bicharia aqui. Desses 8 projetos, os 8 foram financiados, pessoal. Então a gente ganhou dinheiro, a gente ganhava uma porcentagem de cada doação, né? Então a gente começou assim, cara, vou parar tudo, joga esses sites que a gente está desenvolvendo aqui, tudo no lixo e vamos focar no Bicharia. A gente começou a desenvolver o Bicharia e assim, ele deu tão certo, vocês podem ver ali, tipo, a gente saiu na mídia, na Galileu, na Super Interessante, no Estadão, na Exame, no G1, sem assim, a gente ter nenhum contato com marketing ou agência de publicidade, RP, nem nada. Simplesmente as coisas foram acontecendo. Quando viu, a gente estava na capa do G1, quando viu, a gente estava dando entrevista para o Estadão, falando na Rádio Guaíba, umas coisas muito loucas assim, acontecendo. A gente, cara, que coisa incrível. Quanto mais isso acontecia, mais o projeto era conhecido, mais as pessoas chegavam para doar, mais pessoas mandavam um projeto. Então, assim, foi incrível essa fase. Aconteceu que em mais ou menos 3 anos de projeto a gente arrecadou 800 mil reais para a causa animal. Naquela época que o mercado do crowdfunding estava começando, era um número muito incrível. Hoje em dia já é um número assim que isso aqui é um número que praticamente por dia se movimenta, mais por hora se movimenta no mercado no Brasil, né? Mas naquela época foi um número muito grande, mais de 250 projetos de todo o Brasil. Tá, eu nunca posso falar de todo o Brasil, porque sempre tem o Acre que nunca ajuda, né? O pessoal do Acre nunca mandou projeto para nós, beleza? Então, quase todo o Brasil mandou, né, projeto para nós, foi muito legal. E era muito incrível, assim, porque tinha, assim, protetoras de Viamão botando um projeto, uma protetora independente de Viamão botando um projeto e recebendo financiamento, né, de uma pessoa de Salvador, de uma pessoa de Belém do Pará, de uma pessoa de Brasília. Então, assim, era uma coisa que a gente distribuiu, né, criamos uma comunidade nacional de pessoas que eram afeitas à causa animal, ajudando a financiar projetos de todo o Brasil. Era muito, muito legal o que a gente fez. E tudo isso só deu certo, pessoal, por causa daquele fracasso lá atrás, porque a gente parou e analisou o que a gente errou, porque a gente aprendeu a lição e a gente fez tudo diferente do que a gente tinha feito anteriormente. Para começar, do dia que o Marcos chegou com aquela ideia, a gente começou a desenhar ela no quadro, até os primeiros protótipos que a gente botou no ar, foram 15 dias de trabalho. 15 dias de trabalho que a gente teve só para desenhar a ideia, e eu acho muito já, hein? Para a gente desenhar a nossa ideia e botar os protótipos no ar. O que eram os protótipos? A gente fez 3 protótipos para validar a nossa ideia, né?
O primeiro protótipo era uma página que a gente chama uma landing page, né, que é uma página de captura de interesse, onde basicamente ela explicava o que era o projeto. O crowdfunding bicharia uma proposta assim, assim, assim. Se você se interessou pelo projeto, coloca teu nome aqui do lado, que assim que a gente lançar o projeto, a gente vai te avisar. E qual era a nossa ideia? Vamos ver se as pessoas se interessam por esse conceito, né? Então a gente pegou essa página, criamos, botamos no ar, mandamos para alguns amigos, né? Botamos no Facebook, botamos em algumas redes que a gente tinha e deixamos ela organicamente andar para frente. E a gente estipulou o seguinte: se em 2 meses a gente tiver 100 pessoas interessadas, né, 100 pessoas que botaram o nome aqui, a gente segue o projeto adiante. Se não, bom, beleza, pareceu uma ideia legal, a gente pivota, né, a gente muda alguma coisa no projeto, ou a gente desiste da ideia. Mas a gente não vai ter esse amor pelo esse projeto, a gente vai simplesmente ver se realmente o mercado está interessado nisso. Ao mesmo tempo, a gente criou a nossa página no Facebook, lá, que era a nossa página do Bicharia, e começamos a postar conteúdo, né, sobre a causa animal, sobre protetores, falar, né, e tudo mais. E a gente estipulou o seguinte: nesses 2 meses que a gente vai testar isso, se a gente tiver aí umas 2.000 curtidas, a gente segue o projeto adiante, né, porque as pessoas realmente começam a interagir. Se não, a gente deixa para depois, a gente vê o que acontece e pensamos daí como é que a gente pode melhorar o tipo de conteúdo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, a gente foi entrevistar as pessoas que são os nossos usuários, ou seja, vamos falar com pessoas que doam para a causa animal, para entender o que motivava elas a doar para a causa animal. Vamos falar com ONGs, vamos falar com protetores independentes, porque cada um deles era um cenário diferente. O protetor independente, geralmente, ele vai pegar um ou outro cachorrinho para ajudar, então vai ser um cachorrinho por vez ou um gatinho por vez, eles vão ajudar. Já o cara que é uma ONG, eles vão ter vários animais que eles vão atuar, então é um outro cenário. E a gente vai falar com eles e entender como é que vocês pedem dinheiro hoje em dia, quais são os problemas que vocês têm, quais as dificuldades que vocês têm. E é muito interessante quando a gente fala com essas pessoas, a gente começa a aprender muitas coisas que a gente não imagina, a gente começa a entender assim que, bom, olha só, o principal problema que eles têm é que quando eles divulgam na rede social e algumas pessoas doam para ele, legal, primeiro assim, eles colocam os dados bancários deles, né? Então já tem aquele risco de alguém pegar ali o CPF dela, né? De pegar os dados pessoais dela e usar para outros fins e tudo mais, já é um risco que eles correm. Segundo risco é que quando eles divulgam aquela campanha na rede social deles, só as pessoas que seguem eles vão ver aquele material e vão doar. Então sempre são as mesmas pessoas que acabavam doando para eles. E a gente começou a ver, pô, olha que interessante, se a gente conseguir ter uma comunidade de pessoas doando para eles, né, vai ser uma coisa interessante. Então, assim, as pessoas que diziam que o projeto não ia dar certo, eu lembro de uma protetora que falava assim, Flávio, isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Não vai dar certo porque não tem como funcionar esse tipo de coisa. Não, mas por que tu acha isso? Porque o ser humano não quer saber dos animais e tal, é tudo só uma crueldade. Tá? Eu falava assim, mas me explica por que tu acha que esse projeto não vai dar certo? Flávio, é porque ninguém doa para mim. Mas por que ninguém doa para ti? Tu divulga tuas ações, tu divulga... eu não sei fazer isso e sei lá, sabe? As pessoas não querem saber de nada e tal. Então, olha só, em vez de eu simplesmente falar assim, tu vai entender meu projeto, então cai fora, eu fui entender o porquê que ela acha que o projeto não vai dar certo. Eu fui entender o feedback dela. Eu fui entender que ela dizia que não ia dar certo porque ela não sabia divulgar a ação dela. Ela simplesmente não sabia como fazer aquilo. Então, para nós, era uma facilidade que mostrou assim para a gente, no geral, né? Bom, se a gente criar uma plataforma onde não só as pessoas vão ter os seus projetos, mas a gente vai ajudar eles a escrever os projetos e divulgar, talvez a gente tenha uma chance muito maior de fazer esse projeto dar certo. Bom, o resultado disso aqui, galera, 2 meses depois, a gente tinha 150 e-mails aqui, 150 e-mails, opa, temos um sinal positivo de que a gente está no caminho certo. Ao mesmo tempo, a gente foi botar nossa página no Facebook, a gente tinha 4.000 curtidas, a gente, opa, olha as pessoas interagindo ali, que legal. E, ao mesmo tempo, nesse bate-papo que a gente teve, a gente viu que todas as pessoas que a gente conversou estavam dando um sinal positivo de que o nosso projeto fazia sentido. E aí, que a gente tem já um sinal, né, nossa hipótese de que esse projeto fazia sentido estava no caminho certo, a gente foi desenvolver a nossa solução, a nossa versão 1.0, o nosso MVP, que é uma palavra que vocês vão usar muito, muito aqui, né, que é o menor produto viável para entregar valor para o nosso cliente. 30 dias de trabalho para botar essa solução no ar. E também foi um período muito grande, mas porque a gente tinha que trabalhar com meios de pagamento, cartão de crédito, boleto, isso demanda bastante trabalho, tá? Mas 30 dias para botar o site no ar. Ou seja, em 45 dias a gente saiu da ideia até a primeira versão do projeto, bem diferente do que 1 ano que a gente fez lá atrás, né? E olha só, esses 30 dias a gente botou esse site no ar. E eu quero mostrar para vocês uma coisa, que é o seguinte: é um site super bonito, é um site, né, que a gente pegou um modelo de layout pronto, que o nosso designer só simplesmente trabalhou algumas coisas aqui para deixar nossa identidade, né? A gente criou as paginazinhas de uma maneira super tranquila. Como é que funcionavam os projetos, pessoal? Todo mês as ONGs mandavam para nós um arquivo Word com texto ali que a gente tinha que pegar e editar.
mandavam as fotos anexadas no e-mail, a gente pegava as fotos, ia no Photoshop, botava tudo, e a gente subia tudo de uma maneira extremamente manual. Uma página que eu tinha que ir lá no código, botar a página, botar a foto, botar o texto, tudo de uma maneira extremamente arcaica. Mas o cara que entrava na página, que é o cara que ia doar, o site era assim, ó, bem bonito, onde a pessoa podia clicar aqui, aparecia lá o cartão de crédito para a pessoa doar. Então, assim, eu estou entregando valor para justamente a pessoa, o usuário que é necessário, né? Que é o cara que é o doador, é o cara que é o criador de campanhas, eles viam a parte bonita do site. O que estava por trás dos panos era tudo da maneira mais arcaica possível, porque a gente não queria gastar tempo e dinheiro desenvolvendo uma coisa que não ia entregar valor para o nosso usuário. A gente focou no que entregava valor para o nosso usuário, que era a página do site, efetivamente. Então, era muito interessante ver isso, assim, que a gente só gastou recursos onde efetivamente importava. E aí, pessoal, esse projeto ele acabou dando certo, né? E uma outra coisa que é muito importante que a gente tem que entender é que só deu certo porque eu estava, primeiro, no mercado e com um público que eu conhecia. E o fato de eu conhecer o público não foi o suficiente para eu aprender muito mais com esse público posteriormente. Ou seja, quando eu tinha depois a minha página, as doações acontecendo, os projetos acontecendo, eu comecei a cada vez mais entender mais o meu público, né? Então, assim, uma coisa que eu entendi, por exemplo, lá pelo Facebook ou pelos e-mails que a gente recebia, é que o nosso público ele era majoritariamente feminino, era 85%, 90% feminino. Então, assim, quando tem um público que muito feminino, toda a comunicação que a gente ia desenvolver era diferente. Então, a gente viu assim, bom, vamos começar a desenvolver um monte de comunicação diferente aqui, vamos ver qual que vinga mais. A gente viu, por exemplo, que o que vingava mais era um pedido de doação mais assim, sentimental, uma coisa mais tipo, esse cachorrinho precisa muito de você, tocou o seu coração, sabe, essas coisas. Então, a gente começou a aprender o que o nosso público queria e a gente começou a entregar aquilo para o nosso público para gerar resultado, porque se a gente entregasse o que o nosso público queria, ia ter mais doações, ia fazer o projeto dar certo. Então, conhecer nosso público, conhecer o nosso mercado é muito, muito importante. Uma coisa que eu falei para vocês, né, para a gente não se apaixonar cegamente pela ideia, mas não quer dizer que a gente não tem que ter o brilho no olho, não quer dizer que a gente tem que ser uma pessoa motivada e tudo mais, só que a gente tem que diferenciar. Eu uso essas duas palavras para diferenciar, que eu acho que elas conseguem se completar e se diferenciar ao mesmo tempo, que é ser mais entusiasmado e menos apaixonado. Ou seja, paixão, quando a gente fala paixão, a gente está falando de trazer a emoção para dentro do negócio, né? Tu trazer a emoção, não, meu projeto vai dar certo, e quando tu está apaixonado cegamente pela tua ideia, tu vai lá e afunda, né? Eu sempre brinco, né? Tu acaba sendo um dos violinistas lá afundando com o Titanic, porque tu é apaixonado por aquele navio e vou morrer junto com esse navio e não quero saber. Mas quando, na verdade, cara, tu tem que ser uma pessoa entusiasmada, brilho no olho, motivão, pode até fazer crossfit, tá? Isso não tem problema nenhum, tá? Mas tu tem realmente uma pessoa motivada, mas se as coisas, né, se as métricas que tu estipulou naquele projeto, se as metas que tu definiu naquele projeto não forem cumpridas, tu vai ter um momento de parar, não, beleza, isso aqui não deu certo, então vou pivotar, vou ir para outro caminho para ver qual é a outra forma de desenvolver esse projeto. Tu consegue desapegar do projeto se tu é uma pessoa entusiasmada. Se tu é uma pessoa apaixonada, dificilmente tu vai conseguir ter essa noção de não se apaixonar, não envolver as emoções do teu negócio. E uma coisa que eu descobri, claro, né, da maneira mais bacana possível, é que vender é muito fácil quando há um propósito claro, né? Então, essa palavra propósito, eu descobri, eu não sabia, não desenvolvi o Bicharia, por exemplo, uma plataforma de impacto e propósito, ela simplesmente aconteceu. Mas eu descobri que é muito mais fácil vender um projeto quando a gente tem um propósito por trás, porque a gente acredita naquele propósito. E olha que legal, eu sempre falava assim que eu sempre fui um péssimo vendedor. Eu vendendo pixel quadrado, assim, dava vergonha porque eu, efetivamente, primeiro não acreditava tanto no projeto, eu só queria ganhar dinheiro com ele. Mas como ele não tinha um propósito claro, então, assim, o cara me perguntava uma coisa, pois é, e tal, não tinha muito argumento para negociar com eles. Mas o Bicharia não. Vocês podem ver, quando eu falo do Bicharia, realmente meus olhos brilham, porque realmente eu estou vendendo ele aqui para vocês, porque ele era um projeto maravilhoso, ele era um projeto que realmente impactou a vida das pessoas, de muitas pessoas. E eu notei que eu estava num negócio que tinha um propósito muito claro por causa dessa pessoa da foto, que é a Tayla Ayala. Uma vez, né, ela é super da causa animal, e uma vez eu estava lá vendo, né, tinha um projeto lá de Petrópolis, do Rio de Janeiro, e quando eu vi assim, ela tinha doado para aquele projeto. Nossa, a Tayla Ayala doou para o Bicharia, nossa, que coisa incrível. Eu cheguei e mandei, mandar um e-mail para ela, né? Que o não eu já tenho, né? Vamos ver o que acontece. Mandei, oi, Tayla, tudo bem? Aqui é o Flávio do Bicharia. Muito obrigado por ter doado para o projeto. É muito bacana saber pessoas como tu também estão avalizando esse projeto. Te agradeço demais. E mandei, vamos ver o que acontece. Né? O pior que vai ter, ela não vai responder. 1 hora depois ela responde. Oi, Flávio, que legal o teu projeto, parabéns, hein? Meu Deus, a Tayla, ela respondeu. Bom,
Vou ser mais cara de pau ainda. Oi, Tayla, que legal, pá, muito obrigado pelo feedback. Olha só, vamos criar um projeto juntos? Tu vira madrinha de um projeto no Bicharia? E mandei, né? Vamos ver o que acontece. Ela, oi, Flávio, gostei da ideia, vamos sim. Eu, não é possível. E quando lá pelas tantas estava eu e a Tayla e ela no WhatsApp conversando, tipo, combinando o projeto. Eu assim, meu Deus, o que está acontecendo? O cara está falando com ela no WhatsApp. E foi justamente isso, assim, porque ela acreditou no propósito do projeto, ela viu, assim, que tinha um valor naquilo que ela estava fazendo. E quando eu vi, ela estava divulgando nas redes sociais dela lá o projeto que ela era madrinha. Olha, conheça o meu projeto no Bicharia e tal, tal, tal. Ela, que é uma pessoa que deve cobrar milhares de reais para fazer um ad, né, uma propaganda nas redes sociais dela, estava fazendo isso de graça porque ela acreditava no projeto que a gente estava desenvolvendo. E isso é muito, muito legal quando a gente percebe esse tipo de coisa. Eu posso dizer para vocês, então, pessoal, indo para a reta final agora, que o fracasso, ele efetivamente mudou a minha vida, tá? Eu falo que o ano de 2012 ele foi muito especial para mim, porque teve o projeto do Bicharia, mas teve também um evento que eu e o Rafael Chenin, que é o cabeça aqui do Tecnopuc Startups, a gente trouxe para o Brasil um evento chamado FeioCon, que era um evento que ele era a conferência do fracasso. Olha que maluco, né? A gente, assim, eu na minha empresa e o Rafael na empresa dele, cada um de nós tinha vivido um fracasso retumbante, assim, um fracasso catastrófico, a gente perdeu muito dinheiro, muito tempo. O fracasso dele também, se vocês puderem ouvir, é muito engraçado, chega a ser humilhante também. Ele um dia vai contar para vocês, vocês vão dar risada com ele também. Porque a gente vinha de um projeto que a gente tinha fracassado e a gente entendeu muito bem, né, o impacto daquele fracasso e como a gente comete esse tipo de erro. E a gente descobriu que lá nos Estados Unidos, no Vale do Silício, existia esse evento chamado FeioCon, que era a Conferência do Fracasso, onde as pessoas compartilhavam as suas histórias de fracassos, na ideia de compartilhar essas histórias e fazer com que outras pessoas não cometessem o mesmo erro. E se outras pessoas não cometessem o mesmo erro, elas aumentariam a chance de sucesso dela. Então a gente se apaixonou por essa ideia, e eu e ele, que nunca organizamos um evento sequer, nem uma reunião dançante na infância, né, para a gente poder desenvolver alguma coisa, foi eu e ele lá trazer um projeto internacional, né, entre aspas, para o Brasil, e foi um caos, assim, foi um caos. A FeioCon quase foi um fracasso completo, né, mas a gente conseguiu se cercar de pessoas que eram super competentes, né, de gente que organizava eventos e tudo mais, que acreditaram na ideia. E em 2012 a gente fez a primeira edição da FeioCon, e aí sim, eu posso dizer que foi um sucesso, porque foram 150 pessoas, foram 6 palestrantes, e galera, vocês não têm noção a dificuldade que foi encontrar palestrante para falar de fracasso. Ninguém queria falar de fracasso. Como assim, fracasso? Eu nunca fracassei na minha vida, jamais. E daí tu trazer essas pessoas, né, que estão dispostas a abrir o coração e ser vulneráveis é uma coisa inacreditável. E foi muito interessante que a gente trouxe 6 palestrantes, dos 6 palestrantes, só 3 falaram de fracasso. Os outros 3 falaram de outras coisas que não tinham nada a ver. A gente ficava assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ainda bem que os 3 que puxaram o fracasso foram muito bons. E daí a gente repetiu o evento em 2013, em 2014 a gente fez a parceria com o Sebrae, daí o Sebrae trouxe a FeioCon para a Feira do Empreendedor, daí a gente conseguiu trazer a criadora do evento lá dos Estados Unidos para trazer a visão americana, né, sobre o fracasso, e foi muito interessante a gente ver, e é muito maluco, assim, como a gente vê que a gente está anos-luz do Vale do Silício, né, porque, assim, o conceito de fracasso no Vale do Silício hoje, pessoal, é uma coisa tão comum, primeiro que, sim, a FeioCon não existe mais lá, tipo, já deixou de existir há muito tempo, e, assim, lá eles falam tão abertamente de fracasso, virou uma coisa assim que os próprios investidores, eles dizem, né, que eles só financiam empresas onde o empreendedor já fracassou pelo menos 2 vezes. Que tem pessoas que estão abrindo empresas para fracassar. Tipo, o cara abre uma empresa para fracassar, para poder dizer que eu fracassei também. Então assim, está num nível tão maluco o fracasso lá fora. E, assim, a gente aqui ainda está assim, que fracasso? Não, nunca fracassei na minha vida. Não, fracasso não é uma coisa real no Brasil. Não, fracasso, jamais. Isso é um tabu na minha empresa. Então, assim, é muita diferença que a gente... Por isso que, assim, eles são tão inovadores, né? Tão afeitos à inovação, ao contrário, não só do Brasil, mas do resto do mundo, né? Por isso tem essa diferença tão grande. E esse fato, né, de falar de fracasso, essa palestra que eu estou fazendo para vocês, eu comecei a fazer em outros lugares, né, muito na área de tecnologia, depois eu comecei a fazer para o pessoal da administração, eu fiz recentemente para o pessoal do Ministério Público essa apresentação, e o pessoal adorou, porque justamente assim, ninguém fala de fracasso, ninguém fala sobre inovar, sobre fracassar, né? Então, é muito legal poder falar um pouco sobre esse conceito, né? Mesmo falando aqui da minha startup, assim, a gente fala sobre esses assuntos, as pessoas ficam, cara, que legal. Então, essa foto do meio é uma das edições, lá das primeiras edições do Startup Garagem. Eu e o Rafael, a gente foi falar de empresas também, isso aqui no Banco DLL. Eu e o Rafael ficava se olhando assim, cara, o que a gente está falando de fracasso com uma galera aqui que, tipo, financiaram um banco super grande, um banco internacional, a gente falando aqui de fracasso, muito legal. E se vocês olharem o meu nome, o nome do Rafael, né, tipo, Flávio Steffens e fracasso, vocês vão ver que tem vários
matérias, né, falando da gente na internet. Então, eu sempre brinco assim, né? Não sei se é muito bom, né? Tipo, tá associado ao fracasso desse jeito, mas tudo bem, a gente topa ser o palhaço aí de ser as pessoas que vão efetivamente estar na frente, né, para poder falar sobre esse assunto, porque é um assunto que as pessoas não falam, é um assunto que é um tabu e efetivamente as pessoas precisam cada vez mais falar de fracasso, mostrar que a gente comete os mesmos erros e efetivamente aprender com os erros das outras pessoas é uma coisa que a gente acredita muito. E em 2015 eu virei sócio do Vaquinha, então, né, o pessoal do Vaquinha, a gente começou a conversar, né, pô, eles tinham lá o Vaquinha, a gente tinha o Bicharia, é tudo bicho aqui, vamos fazer uma fazendinha aqui, né, e todo mundo se juntou. Então, basicamente, foi assim que a gente se criou, e basicamente, assim, eles precisavam de uma pessoa que tinha o perfil que eu tinha, que era uma pessoa que ia atrás de projetos, que buscava projetos, que lidava com os projetos, e como eu fazia isso todo dia por 3 anos da minha vida, né, no Bicharia, eu acabei entrando como sócio, eles compraram, entre aspas, o Bicharia, e foi muito legal que eu entrei no ano do Vaquinha, justamente no ano que o Vaquinha começou a crescer de uma maneira exponencial. E foi o ano que a gente mudou a tecnologia do site, que era uma coisa que era um gargalo muito grande no site. E, assim, a gente começou a lidar com campanhas cada vez mais complexas, campanhas cada vez mais nacionais, e a gente ganhou uma visibilidade muito grande, muito bacana. Então, assim, eu deixei de cuidar da causa animal para cuidar de crianças, de adolescentes, de idosos, de mulheres, de homens, de animais também, né? E casamentos, e presentes, e saúde, e doenças raras. Então, é muito bacana que a gente pega um projeto que causa muito mais impacto ainda, né? Do que efetivamente eu causava no Bicharia. Então, esse conceito de propósito e impacto social, para mim, é uma coisa que está na minha veia, assim, nos últimos anos, nos últimos 6 anos, trabalhando, não, desde 2012, né? Então, 9 anos que eu estou trabalhando nisso, então é muito bacana a gente poder ver que realmente isso causa a diferença na vida das pessoas. Então, pessoal, algumas frasezinhas que eu quero falar para vocês para a gente acabar. A primeira delas é que a sua ideia nunca vai nascer perfeita, tá? Então, assim, a ideia que vocês têm hoje do projeto de vocês, podem ter certeza que ela vai fracassar, porque ela não é perfeita. Vocês vão deixá-la perfeita com o tempo. Quando vocês tirarem ela do papel, vocês executarem, vocês verem que, não, talvez eu tenha que ajustar um pouquinho aqui, ajustar aqui, e vou pegar juntar com uma outra ideia, e quando ver essa ideia inicial que vocês estão tendo aqui hoje, que pode ser que dê certo e pode ser que não, provavelmente não vai dar certo, mas ela não vai nascer perfeita e ela vai melhorando com o tempo. E para melhorar com o tempo, vocês precisam fracassar, tentar de novo, fracassar, tentar de novo. Em cada fracasso, vocês aprenderem e irem transformando e melhorando essa ideia de vocês. Lembrar que que a gente está falando aqui, né, desenvolvendo hoje um projeto inovador, ele basicamente segue esse modelo, que é um modelo científico, né, onde a gente vai experimentar, fracassar, aprender e recomeçar de uma maneira mais inteligente. Esse aqui é o processo que vocês vão seguir de qualquer forma. Então, se vocês forem pensar em Lean Startup, Design Thinking, métodos ágeis, Sprint do Google, qualquer um desses modelos de desenvolvimento de projetos, todos eles partem do princípio que o fracasso faz parte do processo, que a gente tem que fracassar para aprender, para tentar de novo de uma maneira mais inteligente. Essa frase do Jack Butcher eu acho fantástica, não é uma frase, é um parágrafo, né? Mas enfim, eu acho fantástica que ela diz o seguinte: quanto mais você executa, mais você falha. Quanto mais você falha, menos você se importa. E quanto menos você se importa, mais você executa. É genial essa frase, né? Então ela está dizendo o seguinte, pessoal, o fracasso ele é parte tão recorrente na nossa vida de empreender, que a gente tem que simplesmente sair executando e a gente vai falhar. E beleza, se a gente falhar, a gente vai se importar cada vez menos com o fracasso. Quanto menos a gente se importar, mais a gente vai executar, mais a gente vai tirar nossas ideias do papel, mais a gente vai fazer as coisas acontecerem. A gente precisa entender que esse é o conceito de qualquer negócio que a gente vai, qualquer negócio inovador. A gente só vai inovar se a gente aceitar fracassar. E a Brené Brown é uma escritora muito conhecida, né? Ela escreveu um livro sobre vulnerabilidade, né? Eu acho que é a arte de ser imperfeito, se eu não me engano, que é muito bacana. E ela tem uma frase que diz o seguinte: quando errar não é uma opção, não existe criatividade, não existe aprendizado, não existe inovação. Essa é uma frase dela mesmo, tá? Não é uma frase de internet, é uma frase dela mesmo. E realmente ela está dizendo isso, cara. Quando a gente não põe o fracasso, quando a gente não põe o erro como algo possível dentro de uma empresa, como algo possível dentro do processo de inovação, a gente não vai ter criatividade, não vai ter aprendizado, a gente não vai ter inovação, a gente não vai evoluir como empresa, como pessoas, como projetos, né? Então, a gente precisa ter isso como parte do processo. E para terminar, a frase que eu gosto de falar sempre, que é: o sucesso inspira, mas é o fracasso que ensina. É muito legal a gente ouvir uma história de sucesso, é muito bacana para a gente se inspirar, né? Não, olha a história daquele cara, pô, que legal. Mas, pessoal, a gente nunca vai conseguir replicar o sucesso de uma pessoa, nunca. Porque o sucesso de uma pessoa depende muito de variáveis que a gente não controla. É o timing, é networking, é dinheiro, é estar no tempo certo, na hora certa, é conhecer a pessoa certa na hora certa.
Tudo são fatores que a gente não vai controlar. Não existem os 10 passos para o sucesso, porque o sucesso ele não é replicável. Mas o fracasso, sim, ele ensina porque ele é replicável. Se vocês seguirem ali os 5 passos que eu mostrei para vocês, os erros que eu cometi, vocês seguirem aqueles 5 erros, vocês vão ter o mesmo resultado, que é fracassar. Exatamente. Vocês vão errar, vocês vão ficar apaixonados pela ideia, vocês vão fracassar. Se vocês forem pessoas que vão demorar muito para lançar o projeto de vocês, vocês vão fracassar, porque o fracasso, geralmente, ele é uma coisa comum para as pessoas. Então, quanto mais a gente aprender sobre fracasso, quanto mais a gente entender que o fracasso faz parte do nosso negócio, mais a gente vai aprender, né, com esses erros, mais a gente vai ter chances de encontrar o caminho correto para seguir. Lembrando que eu falei para vocês, né? Inovação é um caminho que a gente não conhece, onde nenhuma pessoa foi antes. Então, a gente vai ter que explorar esse caminho, desbravar esse caminho, e esse desbravamento vai ser muito tropeço, vai ser muito bater a cabeça numa árvore, vai ser muito tropeçar e cair no chão, mas a gente vai ter que levantar, dar um passo para trás e tentar um caminho diferente. É assim que funciona qualquer projeto de inovação. Galera, vou parar por aqui, senão eu não paro de falar, né? Eu tinha dito já para a Jéssica, né? Vai passar de 1 hora, não adianta, né? Sempre passa, mas é porque eu gosto muito de falar sobre esse assunto. E fiquem meus contatos, né, pessoal? Eu falei de novo, mandem feedback para mim depois. Eu adoro receber o feedback de vocês. É muito importante ouvir o feedback de vocês para saber se isso fez sentido para vocês. Se vocês já fracassaram, contem alguma história para mim. Vai ser muito bacana poder ouvir esse feedback de vocês. E tá aí meus contatos, minhas redes sociais. Fico à disposição. Eu vou parar de falar, passo para o Guilherme e para a Jéssica agora. Obrigadão, Flávio. Calma aí, deixa eu colocar para ver o resto do pessoal. Boa. Pessoal, vão mandando ali as perguntas no chat, ou levantando a mão. Tem algumas aqui que eu já vou ler. Primeiro ali, sobre o Luca. Como vou ter entusiasmo com algo que eu não sou apaixonado? Deixa eu só tirar a tela aqui. Stop sharing. Eu consigo ver aqui o chat de todo mundo também. Pode repetir para mim, Guilherme? Desculpa. Como vou ter entusiasmo com algo que eu não sou apaixonado? Como eu vou ter entusiasmo com algo que eu não sou apaixonado? Cara, daí vai depender muito do que tu quer da tua vida. Se tu tá lidando com um projeto que tu não é apaixonado, tu gosta, né? Tipo, tu não é entusiasmado, né? Vamos lá. Se é um projeto que tu realmente não acredita que ele vai dar certo, tu vai gastar teu tempo, tuas energias fazendo esse projeto mesmo. Se tu quer, assim, tipo, é um projeto que eu não quero, mas ele é importante para mim porque eu vou aprender alguma coisa com ele. Então vai lá e tira esse projeto o mais rápido possível. Ver como é que tu pode desenvolver esse projeto da maneira mais rápida possível para tu aprender alguma coisa com ele. E daí, beleza, segue para outro caminho, mas aquele aprendizado ele vai ser útil para ti. Mas se ele não vai te gerar aprendizado, se ele não vai te gerar dinheiro e tipo tu não tá nem um pouco empolgado com ele, talvez não seja o momento de tu lidar com ele. Pensa em outras coisas. Usa ele, de repente, como uma forma de tu conectar ele com uma outra ideia que, de repente, pode ser uma coisa interessante. Isso pode ser uma coisa legal de vocês considerarem. Bacana, Flávio. A próxima aqui. Além de page, foi divulgada em quais meios? Foi investido algum valor para a divulgação e captação desses leads ou foi de forma orgânica? Karine, foi de forma totalmente orgânica. Foi naquela época do Facebook. O Facebook era muito querido com a gente, que ele entregava para um monte de gente. Só para vocês terem uma ideia, tá? A página do Bicharia, ela chegou a ter quase 300 mil pessoas. Eu não gastei um centavo em divulgação. Era simplesmente assim, eu botava um vídeo no cachorrinho engraçado, a galera compartilhava, a galera curtiu o Bicharia. Isso era muito legal, porque como eu tinha muita gente, eu botava uma postagem lá, tipo, pessoal, vamos ajudar a vaquinha tal. E a galera tudo entrava em massa e ajudava, então era muito mais fácil, né? Então, assim, por ser uma época que o Facebook era muito legal, o algoritmo era muito legal, eu não gastei absolutamente nada em divulgação, em gastar em patrocinar posts, mas era muito legal. Hoje, obviamente, a gente já teria que fazer isso, né? Eu teria que botar uns ads, teria que botar um ads no Instagram, teria que botar um ads no Facebook, eu teria que partir para uma outra linha, porque ele não seria uma coisa orgânica, né? Então, mas na época acabou sendo muito orgânico e foi aquilo que eu falei, é o timing certo, né? De estar no momento certo que o Facebook ainda não mudou o algoritmo, foi muito bom nesse ponto também. Boa. Tem outras perguntas ali também? Sim. Acharia interessante utilizar o Telegram atualmente para captação de interessados no projeto, para uma MVP? Vai depender muito do teu público, tá? O Telegram, ele é muito utilizado para uma série de coisas, assim. Então, geralmente, assim, que eu noto, a percepção minha, daí não é uma verdade absoluta. As pessoas que usam o Telegram geralmente são pessoas mais esclarecidas. Então, são pessoas, assim, 2 grupos que eu tenho, por exemplo, né? Um grupo que eu tenho aqui, que é um grupo de pessoas que querem investir em ações, por exemplo. Daí tem lá um grupo que tem 13 mil pessoas.
E daí, assim, é um grupo que o pessoal fica postando conteúdo, não é um grupo, né? Na verdade, é uma canal de transmissão, que o pessoal fica mandando conteúdo ali. E daí a galera fica ali consumindo e tal. Então, o Telegram, assim, ele é muito melhor que o WhatsApp, de verdade. Quem já usou o Telegram, ele é muito melhor do que o WhatsApp, porque tu pode botar enquete, pode ter um tipo de interação ali muito melhor do que o WhatsApp. Mas todo mundo usa o WhatsApp, né? Então, o Telegram ele acaba sendo uma ferramenta que tu vai ter que usar para tu captar a pessoa para entrar no Telegram. A pessoa vai ter que baixar o aplicativo, né? E assim, se fosse na segunda-feira, todo mundo ia baixar, né? Felizmente, né? Tinha que ter aproveitado aquele momento ali. Mas como vai ser hoje em dia, assim, o cara vai ter que baixar o Telegram e entrar no cara. Então, assim, tu gera uma série de barreiras para as pessoas que talvez não seja tão interessante. É legal tu estar onde as pessoas estão, né? Então, se o teu público está no Instagram, teu foco vai ser no Instagram. Se o teu público está no Facebook, pode ser que seja o Facebook, vai para o Facebook. Se o teu público está no Twitter, vai para o Twitter. Vai onde as pessoas estão, que é muito mais fácil tentar empurrar para elas uma ferramenta que com certeza está criando uma barreira aí que dificilmente o cara vai se mexer para fazer isso acontecer. Flávio, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Paulo. Você citou a questão do Instagram, né? Uhum. Hoje, as pessoas, né, os empreendedores digitais, eles acabam empreendendo pelo Instagram, eles acabam fazendo o funil de vendas, atraindo clientes pelo Instagram, através do famoso engajamento, né? Então eu tenho que falar alguma coisa aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, criar uma polêmica para que consiga atrair pessoas para minha página e a partir disso eu consiga vender, eu consiga mostrar o meu produto. E isso não tem investimento, né? Você citou aí a questão do ad. Sim. Eu não sei se essa é a melhor forma, né, de atrair cliente, mas como atrair clientes de forma digital com custo baixo? Tem várias formas, na verdade, né? Isso vai muito da criatividade, vai muito da onde está o teu público também, né? Como eu mencionei. Usar hoje as redes sociais, eu sempre digo que tu usar as redes sociais é uma das melhores formas, né, de tu criar o teu MVP, de tu testar a tua plataforma, porque tu vai atingir um público muito grande e geralmente tu consegue segmentar esse público, né? Claro, tu vai ter que estudar um pouco de marketing digital, né? Utilizar a ferramenta lá do Facebook e tal, mas tem formas que tu consegue segmentar. Tu pode fazer, por exemplo, uma segmentação. Tu tem uma base de e-mails de pessoas que tu sabe que são mais ou menos teu público. Tu pode jogar essa base de e-mails para dentro do Facebook e ele vai gerar uma série de pessoas que têm um perfil parecido com aquelas pessoas do e-mail, por exemplo, que é uma ferramenta que é o Lookalike, eu acho, se não me engano, que é muito legal, que o pessoal usa direto no marketing digital e acaba sendo muito efetiva para poder fazer esse tipo de coisa. Eu sempre sugiro, como uma das primeiras atividades de MVP, né, de testar uma hipótese, e justamente tu ou criar um perfil no Instagram ou no Facebook, enfim, ou na rede social que tu queira, e fazer algumas postagens e simplesmente fazer uns ads ali para ver o que acontece. Por quê? Tu vai pagar muito barato, vai pagar, sei lá, com R$100, tu vai ter um resultado já bem interessante para tu poder enxergar, né, onde é que qual é o caminho que tu está seguindo, qual é o teu público, se aquele público que tu definiu, ele é realmente o público que vai interagir mais, então tu consegue gerar resultados bem consistentes usando ads. Mas efetivamente a melhor forma de tu aprender, né, se o teu projeto faz sentido ou não, eu sempre digo, efetivamente a melhor forma mesmo é tu entrevistar as pessoas, é tu falar ao vivo com as pessoas. Então, quem é teu público? São sei lá, protetores independentes da causa animal. Eu vou lá e vou conversar cara a cara com esses protetores. Hoje, né, agora está todo mundo usando o Zoom aí, fica mais fácil ainda, tu nem precisa visitar o cara, pode falar aqui mesmo com o cara. Então, tu bater esse papo com eles para entender justamente essas dores, né? Então, tu entender o que motiva o cara, né? Qual é o problema que ele tem, como é que ele resolve o problema, qual é o impacto daquele problema. E tu tendo essa visão mais clara, tu consegue já, em alguns casos, até essa pessoa que tu entrevistou vai poder virar o teu primeiro usuário também. Então, é uma forma de tu validar a tua ideia, né? De tu conseguir enxergar que aquele problema que tu está atuando, ele realmente tem sentido e, ao mesmo tempo, tu já está captando posteriormente algumas pessoas. Vai ser uma maneira muito mais trabalhosa, né? Mas que ela vai te gerar resultados muito importantes e depois tu pode escalar isso daí sim para a rede social. Tu pode fazer uma validação mais quantitativa, né? Que bom, tu está fazendo qualitativo, que é a entrevista, de pegar conteúdos e explorar mais, né, as informações. Tu vai para quantitativa, que é onde tu vai para o público daí mesmo. Vou tentar atingir 1.000 pessoas e dessas 1.000 pessoas vão ver quais são os resultados que eu vou ter. Daí tu vai fazer o que tu quiser, questionário, ads e tudo mais. É muito legal poder fazer isso. Mas eu sempre sugiro usar muitas redes sociais porque é um meio muito barato, é um meio que tu consegue gerar informações bem relevantes e é um meio que tu consegue ver a interação, né? Tu consegue criar um pequeno funil das pessoas que
viram o teu anúncio, as pessoas que interagiram com a tua página, as pessoas que mandaram um DM para ti, as pessoas que compraram de ti. Então, tu consegue, por exemplo, criar um funil com o que tu espera que aquela interação possa acontecer para lançar o teu MVP, por exemplo. É muito utilizado, com certeza. Perfeito. Obrigado. Valeu. Obrigado pela pergunta, Paulo. Tem uma última aqui no... Deixa eu ver aqui, perdão. Aqui da Karine. Sobre a porcentagem de remuneração da plataforma, vejo que é algo bem confuso para quem está iniciando ainda. Quando e como foi definido a porcentagem de remuneração da bicharia? Do bicharia? Parece que sempre tem uma mágica, né? Sempre tem uma coisa que, não, eu sentei, daí decifrei ali. Não, simplesmente a gente definiu, cara, vamos botar 13% e vamos ver o que acontece. A gente copiou o mercado, né? A plataforma que estava lançando na época, que era o Catarse, eles estavam começando, se não me engano, com 17%. E a gente começou com 15%. Vamos ver 15% o que acontece e tal. E claro, com o tempo, né, esses 15% foram legais, mas vieram outras plataformas que fizeram mais barato, daí a gente teve que baixar o preço também. Então, tudo isso assim foi muito no feeling, né, de entender como é que funcionava. Hoje tem duas métricas que eu acredito que vocês vão ver aqui no curso, né, que são muito, muito importantes a gente entender, que é o CAC, né, o custo de aquisição de cliente, e o LTV, né, que é o lifetime value, né, de quanto tempo aquela pessoa precisa estar com vocês para pagar, né? Então, assim, a partir do momento que entende quanto custa para adquirir um usuário para dentro da plataforma, né? Tipo, cada usuário que eu adquiro para minha plataforma me custou R$10, por exemplo. E tu consegue, bom, se esse cara me custa R$10 para entrar, ele tem que ficar comigo até ele gastar pelo menos R$10. Ele tem que se pagar comigo R$10 para ele poder valer a pena, né? Não adianta o cara entrar na plataforma e gastar R$1 e ir embora. Então, eu perdi R$9 nessa função toda. Então, todas essas duas métricas vão ser super importantes vocês entenderem e vocês vão poder criar o preço de vocês, criar a visão de negócio, o modelo de negócio com vocês com base nisso. Como é que vocês vão chegar nessas métricas, né? Eu acho que vocês vão ter essa visão aqui posteriormente, mas isso vai ser mais lá na frente, tá? Mas no começo, né, é importante vocês verem, já começarem a entender assim, bom, qual é o esforço que eu preciso ter para captar uma pessoa? Vai ser o boca a boca, vai ser pela rede social, vai ser pelo Ads, né? Todos esses custos, né? Talvez nesse começo até o esforço vocês vão ter que contabilizar de alguma forma, mas é importante que vocês entendam que tem um custo sim, né? Lembra que eu falei para vocês lá do pixel quadrado, né? Como é que eu ia ter um lifetime value de um cliente que ele ia me custar R$ 89,90 por mês, mas eu ia ter que visitar ele para ter uma reunião em São Paulo. Imagina quanto eu ia gastar fazendo uma reunião em São Paulo com ele, para depois voltar e daí ele virar meu cliente, por exemplo. Então o cara ia começar com, sei lá, R$500 negativo, ele tinha que ficar quase 3 anos comigo para se pagar, sabe? Uma coisa não era nem um pouco sustentável. Então, esse tipo de modelo de negócio a gente precisa entender com... Eu vou botar aqui no chat, tá? Que é o CAC e o Lifetime o LTV, que são essas duas métricas principais que a gente precisa entender como empreendedor. Talvez nesse começo de projeto, quando vocês estão validando a ideia de vocês, ele não seja algo assim para vocês se preocuparem, tá? Mas quando vocês forem trabalhar modelo de negócio, preço, né, e tudo mais, vocês têm que começar a ter isso em mente de que, legal, não é simplesmente definir um preço, esse preço ele faz um sentido, né, ele tem que pagar as contas, tem que gerar um lucro para a empresa e tem que ser uma coisa sustentável, porque senão, né, eu estou gastando dinheiro contratando gente, trazendo gente para o meu negócio e eles não estão se pagando, então vai se tornar insustentável em um curto prazo, né, o negócio já se quebra rapidamente. Tranquilo, o pessoal agradeceu bastante aqui no chat, Flávio. Não sei se tem espaço mais alguma pergunta, pessoal. Se quiser levantar a mão aí, ou mandar no chat. Fiquem à vontade. Ou podem mandar também nas redes sociais, depois fiquem à vontade, tá, galera? Parabéns. Pessoal envergonhado ainda está começando. Eu sei como estamos no início, Flávio. Sempre puxa o pessoal, tá todo mundo em câmera desligada. Mas tranquilo, vou te agradecer a presença hoje, Flávio. Legal. Mais um encontro, como sempre. Agradecer a tua parceria. Enfim, se quiser dar uma pedido pro pessoal, dar um, enfim, tu achar melhor aí. É só agradecer de novo, pessoal, e falar o que eu repeti lá no começo, tá? Sigam o programa até o final, tá? Mesmo que, porventura, durante todos os processos agora, a ideia de vocês, por exemplo, vai fracassar completamente, deu tudo errado, desistiram da ideia, mas não desistam do programa, porque é um programa que vai gerar um aprendizado muito grande para vocês, e esse aprendizado em algum momento vocês vão usar na vida de vocês. Em algum momento, não foi agora, mas lá na frente, quando vocês decidirem empreender novamente, vocês vão lembrar que lá no Santa Garagem eu aprendi a fazer isso, aprendi a fazer aquilo, eu sei já mais ou menos o que eu tenho que fazer para empreender. Então,
não desistam, tá? Vão até o final, mesmo que tipo a ideia vai ser um fracasso completo, tudo bem, vai ser um aprendizado muito grande que vocês vão ter, vai ser um networking que vocês vão gerar aqui, que também vai ser muito importante. E o Bicheria, ele aconteceu também graças a um networking, eu não contei a história por causa de tempo, mas teve muito networking ali, porque eu conhecia o pessoal do Catarse, né, o pessoal que lançou esse modelo do crowdfunding no Brasil, e eles me ajudaram tipo, a entender o modelo. E, cara, só o fato de conhecer as pessoas e eles me explicarem o modelo e validarem junto comigo o modelo foi muito importante também. Então, é um networking assim, que a gente precisa ter, porque eles, em algum momento a gente vai precisar da ajuda um do outro, e isso vai ser muito relevante para os nossos negócios, para a nossa vida pessoal também, né? E é isso. Agradeço demais a presença de vocês. Estou à total disposição, quando vocês quiserem entrar em contato comigo lá, fiquem à vontade, por favor. Feito, Flávio. Obrigadão, então. Pessoal, por favor, palmas virtuais aqui, já que tinha aparecendo. Vamos lá, palmas virtuais. Palminhas Obrigado. virtuais. Aqui em cima, assim. Feito, pessoal. Então, até amanhã, 17 horas. Continuamos. Vai ser nosso primeiro encontro da Trilha Hands-On. Então, dia de encontrar ferramentas. A gente vai explicar tudo como funciona. Fiquem tranquilos. Agradecer de novo a presença do Flávio. Isso aí, até amanhã. Valeu, galerinha. Até mais. Pessoal. Obrigadão. Boa noite para vocês.